Você já viu um filme de Hollywood repleto de ação em que um avião faz um buraco na lateral e todos começam a surtar? As coisas começam a voar por todos os lados e as pessoas mal conseguem ficar em seus assentos. Bem, na vida real, um pequeno buraco no corpo da aeronave não vai causar tanto drama. No entanto, tem uma história incrível para contar sobre um piloto que conseguiu pousar um avião sem metade do teto. Dá para acreditar? Certifique-se de que seu cinto de segurança esteja afivelado, pois esta será uma viagem alucinante. Em 28 de abril de 1988, um Boeing 737 da Aloha Airlines decolou do Aeroporto Internacional de Hilo com destino a Honolulu, ambas cidades do Havaí. Antes desse voo, ele já havia feito 3 viagens curtas de Honolulu para Hilo, Maui e Kauai. Tudo estava tranquilo naquele dia e o tempo estava bom e calmo. Parecia que o percurso seria tranquilo. O capitão era Robert Schornsteimer e a copiloto era Madeleine Tompkins, ambos experientes com milhares de horas de voo no Boeing 737. Bem cedo naquela manhã, antes de decolar de Honolulu, Madeleine fez a inspeção regular e disse que tudo estava pronto para partir. Às 11 horas, eles saíram de Honolulu e foram para Maui e depois para Hilo. Quando chegaram lá, não saíram da cabine de comando nem verificaram o avião por fora. Não era uma exigência, então por que se preocupar? Às 13 horas e 25, o Boeing decolou para o trecho final da viagem de ida e volta, com 95 pessoas a bordo, 89 passageiros, 2 pilotos, 3 comissários de bordo e um controlador de tráfego da FAA que estava sentado no assento de observador na cabine de comando. A aeronave havia decolado normalmente e atingido a altitude de cruzeiro de 7.300 metros sem nenhum problema. Mas então, a cerca de 40 quilômetros de Kaului, as coisas ficaram totalmente fora de controle. Os pilotos ouviram um som alto de whooshing, seguindo de um estalo, e em seguida uma rajada de vento tão forte que era ensurdecedora. Acontece que uma pequena seção do teto do lado esquerdo havia se soltado, fazendo com que o avião se descomprimisse de forma explosiva. E para piorar ainda mais a situação, a descompressão causou uma reação em cadeia que fez com que uma grande parte do teto se rompesse completamente. A parte que faltava tinha enormes 5 metros de comprimento e fazia parte da pele que cobria o Boeing desde a cabine do piloto até a área da asa dianteira. Os pilotos não tinham a menor ideia do que estava acontecendo quando o desastre aconteceu. A primeira oficial, que era a responsável pelo avião naquele momento, de repente sentiu sua cabeça se voltar para trás e então viu um monte de isolamento cinza e detritos voando pela cabine como se fosse um tornado. Enquanto isso, o capitão deu uma olhada ao redor e ficou chocado ao ver que a porta da cabine não estava em lugar nenhum e em vez do teto da primeira classe, ele estava olhando diretamente para o céu. A aeronave começou a inclinar-se de um lado para o outro, tornando difícil mantê-la sob controle. A tripulação na cabine de comando rapidamente colocou suas máscaras de oxigênio e o capitão assumiu o controle. Ele então iniciou uma descida de emergência em direção ao aeroporto mais próximo na ilha de Maui. Felizmente, todos os passageiros estavam sentados e a maioria com o cinto de segurança apertado, pois o sinal de segurança ainda estava aceso. Infelizmente, 3 comissárias de bordo foram pegas de surpresa. Uma delas estava perto do buraco e foi puxada para fora. As outras 2 foram jogadas no chão, sendo que uma bateu a cabeça com força e perdeu a consciência. A terceira tentou ajudar os passageiros e mantê-los calmos. Ao mesmo tempo, os pilotos tentavam desesperadamente avisar ao controle de tráfego aéreo que estavam com problemas. Mas havia dificuldade de comunicação até mesmo entre eles, devido ao barulho alto e ao fato de estarem usando máscaras de oxigênio. Por isso, tiveram que recorrer a sinais manuais para se entender. Além disso, não tinham certeza se suas mensagens estavam sendo ouvidas pelo ATC. Os controles do Boeing não estavam respondendo adequadamente, o que dificultava ainda mais o trabalho do capitão de pilotar. A primeira oficial estava fazendo o melhor que podia para ajudar o capitão a se comunicar com a torre. Foi somente depois que a aeronave desceu a uma altitude de 4.000 metros que o controlador finalmente recebeu o pedido de socorro e imediatamente começou a tomar providências para um pouso de emergência. No entanto, a torre de controle não estava preparada para uma situação como essa. Na verdade, foi preciso ligar para o 911, como qualquer outra pessoa normal faria em caso de emergência. O problema foi que o controlador não entendeu a gravidade da situação e não percebeu que os passageiros e tripulantes precisariam de ajuda médica.
Isso ocorreu porque a tripulação havia relatado apenas uma descompressão rápida e não conseguiu explicar toda a situação em detalhes. O avião estava em péssimas condições, mas o capitão estava fazendo tudo o que podia para pousar em segurança. Enquanto descia em direção ao aeroporto, o comandante ordenou ao primeiro oficial que baixasse o trem de pouso, mas a luz indicadora não acendeu. O Boeing também teve um problema com o motor esquerdo, que falhou ao se aproximar da pista. Apesar dessas dificuldades, o comandante usou o impulso reverso do motor que estava funcionando para tentar aterrissar. Foi uma tarefa difícil e perigosa, mas eles conseguiram pousar com segurança na pista. Os passageiros e membros da tripulação foram então evacuados. Foi um milagre que todos tenham sobrevivido, mas 65 pessoas ficaram feridas. Elas foram atingidas por destroços e pedaços do corpo da aeronave que estavam voando. Infelizmente, a equipe de terra não estava ciente da gravidade da situação e não tinha recursos suficientes para fornecer assistência médica imediata aos feridos. A primeira ambulância chegou 7 minutos depois do pouso, o que não era o cenário ideal. Além disso, havia apenas 2 ambulâncias em toda a ilha, que não podiam acomodar todas as pessoas feridas. Como resultado, foram usadas vans de turismo para transportar os passageiros até o hospital. Felizmente, 2 motoristas que eram ex-paramédicos prestaram os primeiros socorros imediatos aos feridos na pista de pouso. Enquanto isso, os mecânicos do aeroporto e a equipe do escritório levaram as vans para o hospital, que ficava a 5 quilômetros de distância. Apesar das circunstâncias caóticas e estressantes, apenas 8 pessoas sofreram ferimentos graves, mas todas se recuperaram completamente mais tarde. No entanto, a aeronave estava em péssimo estado e não era de admirar que não conseguisse suportar o estresse do incidente de descompressão. Apesar de sua idade não ser um problema, ela havia passado por muitas decolagens e aterrissagens que prejudicaram sua integridade. O ambiente salgado e úmido em que operava só fez aumentar os danos. Veja bem, os aviões são projetados para suportar um determinado número de ciclos de voo, e esse tinha excedido em muito a quantidade recomendada. Em sua maioria, os voos eram domésticos curtos, o que significava que ele tinha de decolar e aterrissar muito mais vezes do que o número para o qual havia sido projetado. Foi isso que levou o teto a se soltar durante o voo. Devido às más condições, ele não tinha mais conserto e teve de ser desmontado ali mesmo no aeroporto. O interessante é que, em uma entrevista após o acidente, uma passageira lembrou que tinha notado uma rachadura na fuselagem quando estava embarcando. Ela não contou à equipe de voo porque achou que não valia a pena, então eles não souberam checar. É importante lembrar que esses tipos de acidentes são muito raros hoje em dia. As principais companhias aéreas e aeroportos tomam várias medidas para garantir a segurança, e de acordo com a Universidade de Harvard, as chances de sofrer um acidente aéreo são de aproximadamente 1 em 1,2 milhão. Essa é uma porcentagem minúscula, e não sei quanto a você, mas eu acho isso muito reconfortante. E mesmo que algo aconteça, como o teto se soltar, é reconfortante saber que os pilotos são treinados para lidar com emergências e ainda podem pousar com segurança. O avião estava no ar há apenas 25 segundos quando os pilotos notaram ruídos estranhos e vibrações bizarras. Eles tentaram corrigir a situação de várias maneiras diferentes, mas nada funcionou. As vibrações do motor continuaram, e pouco mais de 1 minuto após levantar voo, quando o avião atingiu 900 metros, ambos os motores falharam. Primeiro o direito, 2 segundos depois o esquerdo. Os pilotos decidiram retornar ao aeroporto de onde tinham acabado de sair. Ao mesmo tempo, tentaram reiniciar os motores. Nada parecia funcionar. A tripulação tomou a decisão de baixar drasticamente o avião e depois nivelá-lo. Talvez isso pudesse ajudá-los a ganhar alguma velocidade para aplanar. Mas eles logo perceberam que não chegariam ao aeroporto. O avião iria cair? Foi quando ocorreu o milagre em Gotrora. A manhã anterior ao início do voo começou como de costume. Procedimentos regulares antes do voo. Tempo bom. Os membros da tripulação eram pilotos experientes. Um capitão dinamarquês de 44 anos com mais de 8.000 horas de voo e um primeiro oficial da Suécia de 34 anos com 3.000 horas. Então, o que poderia dar errado? O avião em si era quase novo. Era um McDonnell Douglas MD-81, apelidado de Dana Viking. Fez seu primeiro voo em 16 de março de 1991. Naquele dia fatídico, a aeronave estava em serviço há apenas 9 meses.
Eram 122 passageiros e 7 tripulantes a bordo. O voo 751 da Scandinavian Airlines era um voo corriqueiro de Estocolmo, na Suécia, para Varsóvia, na Polônia. No caminho, o avião deveria fazer uma parada em Copenhague, na Dinamarca. A aeronave decolou de Estocolmo de acordo com seu cronograma, às 8h47, hora local. Mas a essa altura, as pessoas lá dentro já estavam predestinadas. Tudo devido a uma terrível sequência de eventos antes da partida. Começou na noite anterior. O avião chegou ao aeroporto de Estocolmo depois de um voo de Zurique. Era 22 horas e 9 minutos. A aeronave passou a noite no portão do lado de fora. Estava frio. As temperaturas caíram para 1 grau Celsius. Quase a temperatura de congelamento. O que piorou ainda mais a situação foi que quase 2.700 quilos de combustível quase congelado, resfriado durante o voo, ainda permaneciam nos tanques localizados nas asas. O combustível estava tão frio porque o avião estava voando na altitude de cruzeiro, onde a temperatura do ar fora da cabine variava de 52 graus a menos 62 graus Celsius. O voo de Zurique durou cerca de 1 hora e 40 minutos. Logo após a meia-noite, um técnico de voo veio verificar a aeronave. Ele teve que remover um pouco de lama do trem de pouso, caso contrário, não seria capaz de examiná-lo. Por volta das 2 da manhã, quando ele estava saindo, notou um pouco de gelo cobrindo a parte superior das asas. Pela manhã, a situação se tornou ainda pior. Uma camada de gelo claro e quase invisível havia se formado no topo das asas. O avião teve que sair do portão por volta das 8h30 da manhã. 1 hora antes da partida, o mecânico responsável pelo avião notou que um pouco de gelo cobria a parte inferior das asas. Ele decidiu se certificar de que não havia gelo na parte de cima. Subiu numa escada e colocou um joelho na asa. Então se inclinou para a frente para tocar a parte da frente da asa. Não havia gelo, apenas lama. O mecânico decidiu garantir que tudo estivesse bem com a entrada de ar de um dos motores. Ele não encontrou nada anormal. Logo depois disso, o pessoal usou mais de 1.000 litros de fluido de gelo para remover o gelo do avião. O mecânico consultou o capitão da aeronave e ordenou que a equipe também descongelasse a parte inferior das asas. Afinal, ele tinha visto um pouco de gelo lá. Mas ninguém pensou em verificar novamente se havia gelo claro na parte de cima das asas. Depois que eles terminaram o procedimento, o mecânico informou ao capitão: "Terminamos aqui, o de gelo acabou. Havia muita neve e gelo, mas está tudo resolvido agora." O capitão agradeceu ao mecânico e continuou com os procedimentos pré-voo. O avião taxiou na pista. Os sistemas antigelo de seus motores foram ligados e não apresentaram nenhum mau funcionamento. Mas vários passageiros mais tarde alegaram ter visto gelo deslizando da parte superior das asas enquanto o avião estava decolando. E ainda assim o avião saiu do chão com direção a Estocolmo como de costume. Mas logo após a decolagem, vários pedaços do gelo remanescente se separaram. A toda velocidade, eles bateram nos ventiladores dos motores perto da cauda de ambos os lados do avião, arruinando as lâminas, levando a uma série de instabilidades. E o resto é história. Enquanto isso, em algum lugar da cabine, o capitão de voo da Scandinavian Airlines, Per Holmberg, que estava a bordo como passageiro, notou que algo estava errado. No início, ele informou a comissária de bordo sentada no banco traseiro que o motor direito estava acelerando. Ela tentou entrar em contato com a tripulação de voo, sem sucesso. Então, o capitão sem uniforme correu para o cockpit e perguntou se poderia ajudar os pilotos. O primeiro oficial lhe deu a lista de verificação de emergência e o capitão pediu que ele ligasse a unidade de energia auxiliar, uma pequena turbina a gás na cauda do avião. O conselho e a ajuda de Holmberg foram inestimáveis, mas seriam o suficiente para salvar o avião e as pessoas lá dentro? Quando o avião emergiu da cobertura de nuvens a uma altitude de 270 metros, os pilotos perceberam que não teriam tempo suficiente para voltar ao aeroporto. Um pouso de emergência imediato era inevitável. O capitão assistente passou a ordem para a tripulação de cabine e eles começaram a preparar os passageiros. Havia um grande campo ao norte do avião, mas o capitão percebeu que eles não tinham tempo suficiente para alcançá-lo. Então escolheu um campo muito menor em uma área florestal na direção do voo. Não era muito longe da vila de Gotrora, em Uppland, na Suécia. O avião estava a apenas 420 metros acima do solo quando o capitão assistente começou a estender as abas.
Na altura de 55 metros, o capitão informou ao controle de Estocolmo: "Estamos caindo." 7 segundos depois, o avião atingiu várias árvores e perdeu um grande pedaço da asa direita. Naquele momento, o trem de pouso já havia sido aberto e a velocidade havia diminuído para 224 km por hora. Momentos depois, a cauda do avião atingiu o chão e quebrou. A aeronave continuou deslizando pelo campo, ainda em alta velocidade. O avião viajou 110 metros com seu trem de pouso principal deixando marcas no campo. Em determinado ponto, o avião perdeu o trem de pouso principal e o do nariz. Sua fuselagem se dividiu em 3 partes. Milagrosamente, não pegou fogo. Se você olhar para as fotos do acidente, o avião rasgado em pedaços com suas partes espalhadas pelo campo, é difícil acreditar que todas as 129 pessoas a bordo do avião sobreviveram. Parece um milagre, mas também foi graças à reação rápida dos comissários de bordo e às instruções corretas que deram aos passageiros. Eles não entraram em pânico e disseram às pessoas para adotar a posição fetal bem a tempo de evitar mortes. Ainda mais surpreendente, quase todos os passageiros, exceto 4 pessoas, saíram do avião por conta própria. Não é à toa que esse acidente foi apelidado de O Milagre. A aeronave, no entanto, não teve tanta sorte. O avião de 9 meses ficou tão danificado que foi aposentado logo depois. Todos elogiaram as ações da tripulação. O pouso foi incrivelmente habilidoso, especialmente em uma situação tão rápida e perigosa. O próprio capitão admitiu que poucos pilotos foram forçados a testar as habilidades que obtiveram durante o treinamento, pelo menos não até esse ponto. Ele disse que estava orgulhoso de sua tripulação e aliviado por todos terem sobrevivido. E ele nunca voltou a pilotar aviões comerciais. Aquele pequeno gancho amarelo que você pode ver na janela do avião, se estiver sentado ao lado da asa, está lá para ajudá-lo em caso de pouso de emergência. Escorregadores infláveis só podem ser usados a partir das portas de saída de emergência na frente e na cauda do avião. No meio, os passageiros teriam que caminhar na asa e chegar ao chão de lá, mas pular da asa do avião não é seguro porque é muito alto. Aqui é que entram em ação esses pequenos ganchos amarelos. Os comissários de bordo amarram cordas nas portas e através dos ganchos, para os passageiros se segurarem. Dessa forma, todos podem chegar ao solo com segurança e sem ferimentos. Tente evitar se aconchegar sob cobertores de avião. Algumas companhias aéreas só os lavam cerca de 1 vez por mês. É melhor usar seu próprio cobertor de viagem, um cachecol ou uma jaqueta. Lembre-se sempre de usar seus sapatos enquanto caminha pelo avião. Esse tapete no chão não pode e não será limpo com perfeição entre os voos. É muito tempo e esforço para uma tripulação de cabine. O lugar mais sujo de um avião não é o banheiro, é a sua mesinha. Tem 8 vezes mais bactérias do que o botão de descarga do vaso sanitário a bordo. Em caso de emergência, as máscaras de oxigênio só têm fluxo de ar suficiente para durar cerca de 15 minutos. Felizmente, é a quantidade de tempo que um avião precisa para encontrar um local de pouso adequado, ou pelo menos descer até uma altitude em que as pessoas não precisarão mais de máscaras de oxigênio. Você pode se perguntar por que é solicitado a levantar o encosto do assento e fechar a mesinha antes da decolagem e pouso, mas é para a sua própria segurança. Um assento reclinado é confortável para você, mas dificulta para o passageiro atrás de você sair do assento, o que é crucial em caso de emergência. A mesinha aberta também, só que desta vez é você quem não será capaz de se levantar rápido o suficiente se algo acontecer. Além disso, a mesinha impede que você assuma a posição segura em caso de pouso de emergência. Essa posição exige que você se curve no assento, coloque a cabeça entre os joelhos e cubra a parte de trás da cabeça com as mãos. Imagine fazer isso enquanto sua mesinha está aberta. Se você olhar ao redor da cabine, notará pequenos triângulos pretos ou vermelhos ao redor da parte central do avião. Esses adesivos permitem que os comissários de bordo saibam onde as asas do avião estão localizadas para que possam olhar imediatamente pela janela certa para ver se há algo errado lá fora. Você não deve abaixar as persianas enquanto decola, está em táxi ou pousa, por 2 motivos. Primeiro, os comissários de bordo devem sempre ser capazes de monitorar a situação do lado de fora, e persianas abertas os ajudam com isso, obviamente. Em segundo lugar, se algo estiver errado a bordo do avião enquanto ele estiver no chão, por exemplo um incêndio, as equipes de terra não poderão vê-lo e avaliar a situação antes de entrar, a menos que as janelas estejam abertas.
Aquele pequeno buraco que você pode ver na parte inferior de qualquer janela de avião não está ali para deixar você assustado. Na verdade, ajuda a manter a pressão de dentro e de fora da janela em equilíbrio. O buraco em si é feito apenas na segunda camada de vidro, e há 3 deles no total, o que também ajuda na segurança. Mesmo que o vidro externo quebre, ainda haverá outros 2 para mantê-lo seguro. Você pode ver comissários de bordo tocando os compartimentos suspensos enquanto caminham ao longo do corredor. Mas não é exatamente isso que eles fazem. Logo abaixo dos compartimentos, geralmente há um corrimão que percorre toda a cabine. Você também pode usar esse truque para ficar mais firme quando caminha no corredor. Os pilotos escurecem as luzes da cabine durante a noite, não para você ficar confortável e sonolento. Nossos olhos têm dificuldade em se ajustar à escuridão assim que as luzes são desligadas. Em caso de emergência, cada segundo importa. Assim, as luzes ficam esmaecidas para permitir que você se acostume com a escuridão rapidamente, caso algo aconteça e você tenha que agir. Preste atenção ao piso do corredor também. Se houver um pouso de emergência à noite, haverá 2 tiras luminescentes ao longo do corredor, mostrando o caminho para a saída. Siga-as para sair com segurança do avião. Os comissários de bordo também sugerem contar os assentos entre você e a saída de emergência quando estiver sentado. Isso ajudará caso não haja outras orientações disponíveis. Se um raio atingir o avião, os passageiros não sentirão. Toda a aeronave é coberta com revestimento de alumínio que conduz corrente elétrica e não a deixa entrar. Essa proteção é testada usando um simulador de raios. As janelas do avião são redondas porque a pressão do ar é distribuída uniformemente dessa maneira. Se fossem quadradas, fortes correntes de ar se acumulariam nos cantos das janelas, despressurizando a cabine, e isso é ruim. Não pense que você se torna intocável se for ao banheiro do avião. A porta do banheiro pode ser aberta do lado de fora. Geralmente há uma pequena trava na parte superior da porta que permite que a tripulação da cabine o tire de lá. É útil para quando se desconfia que alguém está fazendo alguma coisa ilegal no banheiro e para ajudar aqueles que não se sentem bem e, por exemplo, desmaiaram lá dentro. Sim, vamos evitar isso. As asas do avião piscam luzes vermelhas e verdes à noite para mostrar a direção em que o avião está indo. A luz verde está sempre na asa direita e a vermelha está na esquerda. Os pneus de aviões são projetados para suportar 4 a 5 vezes mais pressão do que realmente experimentam ao pousar. É mais provável que a roda quebre do que o pneu. Os pilotos sempre têm refeições diferentes. Isso é necessário para reduzir o risco de intoxicação alimentar. O voo ainda pode correr bem se um dos pilotos estiver mal devido a uma comida contaminada, mas vai ser difícil se os 2 pilotos não estiverem em condições. Evite que ambos comam peixe. Algumas companhias aéreas não permitem que os pilotos tenham barba. Os pelos faciais podem impedir o encaixe seguro da máscara de oxigênio, e os pilotos devem sempre permanecer conscientes. Os assentos são azuis na maioria das aeronaves porque essa cor acalma as pessoas. Também é fácil manter limpo. O barulho estrondoso que você ouve após embarcar no avião é bagagem sendo carregada na aeronave. O compartimento fica bem abaixo da cabine, então às vezes pode soar bem alto. Na maioria dos voos com mais de 7 ou 8 horas, os pilotos têm acesso a um assento de descanso especialmente projetado dentro ou perto do cockpit. Os comissários de bordo geralmente têm uma seção da cabine reservada para eles, e às vezes é separada das áreas de passageiros. Algumas aeronaves maiores até têm quartos privados para a tripulação acima ou abaixo da cabine principal. As asas da maioria das aeronaves de passageiros estão localizadas na parte inferior do avião. É chamado de asa baixa. Primeiramente, se você instalar o motor sob as asas baixas, ele estará mais perto do chão e mais fácil de reparar. Em segundo lugar, as asas assumirão parte do choque em caso de um pouso forçado. E se o avião cair na água, as asas se tornarão um travesseiro que salva vidas. Por sinal, um avião pode ficar flutuando de 10 minutos a 60 horas. Tudo depende do modelo do avião, das condições climáticas e das habilidades do piloto. A maioria dos aviões é branco porque essa cor reflete melhor os raios solares e o corpo da aeronave não esquenta tanto. Além disso, é mais fácil de se ver danos no branco, e tinta branca é simplesmente mais barata. Cintos de ombro parecem mais seguros do que apenas um cinto de cintura, mas não no caso de aviões. Quando o avião entra em turbulência, ele é jogado um pouco no ar. O cinto simplesmente o manterá no lugar em caso de agitação mais severa. Cintos de ombro exigiriam mais espaço entre os assentos, e isso não se justifica em um avião. Em um carro, o impacto geralmente é muito mais forte, então você precisa do cinto de ombro para não sair voando pelo para-brisa.
Os assentos dos comissários de bordo têm cintos de ombro, mas isso porque são muito menos confortáveis do que os dos passageiros. Eles são mais estreitos e posicionados de frente para os passageiros. Os comissários de bordo precisam de proteção extra simplesmente para não cair de seus assentos se o avião tremer forte demais. Além disso, eles têm que ajudar a direcionar as pessoas durante uma possível evacuação, e para isso precisam estar em ótima forma. Talvez você tenha notado que entra sempre no avião pelo lado esquerdo. Em primeiro lugar, o capitão geralmente se senta desse lado. Dessa forma, é mais fácil para o capitão alinhar o avião com a ponte no terminal. Além disso, a aeronave é alimentada e carregada com a bagagem do lado direito. Se os passageiros entrarem pela esquerda, a tripulação pode fazer seu trabalho sem que seja perturbada. O céu é como um deserto? Um avião comercial pode voar mais rápido que a velocidade do som? É possível consertar um avião com um pedaço de fita adesiva? Vamos verificar sua intuição com este teste legal de verdades ou mitos sobre os aviões. Lembre-se de anotar suas respostas corretas e compartilhar sua pontuação nos comentários. Então, aqui vai a primeira afirmação. Aviões comerciais são mais econômicos do que um carro. Verdadeiro ou falso? Isso é verdade. Os voos comerciais têm sido mais eficientes em termos de combustível por pessoa por quilômetro do que os carros há mais de uma década. Melhores tecnologias e um número maior de pessoas que cabem em um avião diminuíram a intensidade energética das viagens aéreas em quase 74%. Quanto aos carros, houve apenas uma queda de 57%. Ok, que tal este? Não há fileira número 13 em aviões. Bem, pensando bem, eu nunca vi 13A ou qualquer outra letra no cartão de embarque. E você? Isso é verdade, mas parcialmente. Nos países onde o número 13 é considerado azar, realmente não há nenhuma fileira 13. Mas em outros países, o número que falta pode ser diferente, dependendo do que se acredita dar azar lá. Abrir a porta de um avião durante o voo é um risco real de segurança. Parece meio assustador para mim, mas é verdade? Você pode relaxar, isso é apenas um mito. Em primeiro lugar, as portas são trancadas, mas mesmo que não fossem, ninguém consegue abrir a porta de um avião em pleno voo. É fisicamente impossível. A pressão da cabine não permite que se faça isso. Quando um avião está em altitude de cruzeiro, ele está pressurizado. A diferença entre o interior e o exterior é enorme, ou seja, a pressão no interior da cabine empurra a porta e não deixa ninguém abri-la por dentro. Melhor ainda, a porta do avião é chamada de porta-plug. Sua borda interna é mais larga que a externa, por isso ela age como a tampinha do ralo de uma banheira, fechando a saída sem atravessá-la. Sua pele fica mais seca no avião do que no meio do deserto do Saara. Você acredita nisso? E se você acha que esse fato é verdade, está absolutamente certo. A cabine do avião é pressurizada e a umidade nela é de 20%. Para efeito de comparação, no deserto do Saara, a umidade média do ar é de cerca de 25%, e sua pele está acostumada a pelo menos 40% de umidade. É por isso que seu nariz e sua garganta ficam tão secos quando se está voando. Anos atrás, alguém postou uma foto na internet que viralizou em pouco tempo. Nesta imagem, havia um técnico de companhia aérea, e ele parecia estar consertando um avião com fita adesiva. Então a pergunta é, isso poderia ser verdade ou era falso? A resposta não é tão simples. Não era uma fita adesiva comum, então em parte esse fato é um mito. Mas era um tipo de fita, conhecida como speed tape. Ela custa cerca de $700 por rolo. Na verdade, é um adesivo de alumínio que você pode usar para consertar temporariamente pequenos danos, até que possa repará-lo adequadamente. É verdade que os pilotos evitam o Triângulo das Bermudas? Afinal, ele tem uma reputação e tanto. Os navios e aviões simplesmente desaparecem no ar nessa região. Este é certamente um mito. Hoje as pessoas já sabem que não há um perigo específico no Triângulo das Bermudas, e os aviões sobrevoam essa área como de costume. Os aviões geralmente voam por conta própria, com os pilotos automáticos fazendo todo o serviço. Mito ou verdade? Qual é a sua aposta? É um mito muito difundido. Muitas pessoas têm certeza de que os aviões são mecanismos super automatizados que podem voar sozinhos, e os pilotos estão lá simplesmente para apoio. Na realidade, porém, voar é um trabalho de execução. Precisa de atenção constante de uma tripulação de voo qualificada. Era uma vez um avião que voava 2 vezes mais rápido que a velocidade do som. Pode ser verdade ou é muito forçado?
Este fato definitivamente não é um mito. O Concorde conseguia atingir uma velocidade de 2.140 km por hora. Isso é muito mais rápido que a velocidade do som, que é de cerca de 1.234 km por hora, quase a metade que a do Concorde. Você já deve ter ouvido deste fato assustador antes. Os aviões esvaziam os banheiros no ar. Parece alarmante, mas será verdade? Felizmente, isso é apenas um mito. Isso é absolutamente lenda. Banheiros de aviões usam um sistema baseado a vácuo para transportar todo o conteúdo do sanitário para um tanque especial. Ele fica localizado na parte traseira da aeronave, e esse tanque é esvaziado apenas em solo. Ah, essa é complicada. Quando um avião está voando para o leste, ele pode atingir velocidades mais altas. E aí, a velocidade pode realmente depender da direção? E é verdade, isso é possível graças aos ventos de alta altitude conhecidos como correntes de jato. Eles sopram a uma velocidade de 240 a 480 km por hora. E como o nosso planeta gira de oeste para leste, as aeronaves que se movem na mesma direção podem usar esses ventos para se mover mais rapidamente. Você acha que os pilotos podem controlar o fluxo de ar para manter os passageiros sonolentos e relaxados e economizar combustível? Isso é definitivamente um mito. Se você fizer essa pergunta a um piloto, poderá ouvir ridículo como resposta. A verdade é que a pressurização determina o nível de oxigênio na cabine. E que tal esta? A torre de controle de tráfego aéreo mais alta do mundo é tão alta quanto um arranha-céu. Isso pode ser verdade ou é apenas um mito impressionante? Eu sei que é difícil de acreditar, mas é verdade. Quando um avião pousa, ele precisa da ajuda das luzes da pista e dos sinalizadores do aeroporto. Isso faz parte das responsabilidades da torre de controle de tráfego aéreo. Ela também gerencia o tráfego terrestre. Não é de se admirar que essa construção precise ser bem alta. O novo aeroporto internacional de Bangkok, na Tailândia, tem uma torre de 132 metros de altura. Sua altura é quase a mesma de um prédio de 40 andares e custou 18 milhões de dólares para construí-la. Tenho outra difícil para você. A sensibilidade do seu paladar cai 30% durante o voo. Sim ou não? Isso é verdade. A pressão na cabine combinada com a secura do ar meio que dessensibiliza seu paladar. Mas o mais curioso aqui é que isso afeta principalmente os sabores salgados e doces. Se lhe servirem algo picante ou amargo, você conseguirá saborear como de costume. Os fornecedores das companhias aéreas tentam levar em consideração a diminuição da sensibilidade do paladar ao preparar as refeições do avião. Eles têm que modificar muitas receitas antigas para que sua comida tenha um sabor melhor. Assim que sua máscara de oxigênio estiver colocada, caso a cabine seja despressurizada, você pode relaxar e respirar fundo, pois pode usá-la até o final do voo. Eu gostaria que fosse verdade, mas será mesmo? Infelizmente, isso é um mito. As máscaras de oxigênio para passageiros geralmente fornecem ar suficiente para respirar normalmente por de 10 a 15 minutos. Em outras palavras, é apenas uma solução temporária. Mas na maioria dos casos, esse tempo é suficiente para que o avião desça até a altitude de 3.000 metros. É onde as pessoas podem respirar sem usar máscaras de oxigênio. E como os aviões descem muito rápido, a necessidade de oxigênio adicional dura no máximo alguns minutos. A propósito, o sistema de oxigênio é testado regularmente durante as verificações especiais de manutenção. Além disso, o fluxo de oxigênio dos passageiros e dos pilotos não depende da eletricidade. As máscaras usam geradores de oxigênio individuais, então mesmo que tenha algum problema elétrico a bordo, o oxigênio não será cortado. Muitas pessoas dizem que o avião é o meio de transporte mais seguro, mas você acredita nisso? Isso é um mito. Voar é o segundo meio mais seguro. Estudos mostram que o elevador é o mais seguro de todos, mas infelizmente ele não poderá te levar para as Bahamas. Ok, esse último foi meio que uma piada. E estatisticamente os aviões são de fato a maneira mais segura de chegar ao seu destino. Então, quantas respostas corretas você teve? Conte pra gente nos comentários abaixo. Eu tive 8. Duh. Os pilotos não podem comer refeições iguais quando estão trabalhando. Imagine que você está em um voo transoceânico. O avião está sobrevoando o Oceano Pacífico. Os comissários de bordo entregam os pratos do jantar. Todos estão apreciando a massa. O molho tem um gosto meio engraçado. Provavelmente está tudo bem. Afinal, você está comendo uma refeição de avião. Ela não vai ter o gosto de um prato de restaurante 5 estrelas.
O tempo passa. Ah não, você estava certo. Tinha mesmo algo errado com a comida. Mas se todos os passageiros tiverem o mesmo problema, os pilotos também terão. Para evitar que ambos fiquem fora de serviço, os pilotos são aconselhados a não comer a mesma refeição ao mesmo tempo. Nesse cenário, se um piloto se sentir mal, o outro pode substituí-lo. Quero dizer, esta não é uma regra declarada imposta pela Administração Federal de Aviação, mas a maioria das companhias aéreas fazem suas próprias regras sobre este assunto. Os comissários de bordo têm acesso a equipamentos ocultos, como desfibrilador, tanque de oxigênio, extintor de incêndio e fita adesiva. Mas provavelmente o equipamento mais interessante que eles possuem são algemas. Esses objetos existem para proteger os passageiros de outros, e às vezes deles mesmos. Acontece que os comissários de bordo têm tudo o que precisam para desarmar um encrenqueiro. Óculos de sol de aviador ficam legais nos pilotos dos filmes, mas na vida real eles não usam óculos polarizados. Em primeiro lugar, eles têm um efeito de redução de brilho, o que pode causar alguns problemas na cabine. Um piloto tem que ler os instrumentos, mas as coisas na cabine de pilotagem, como monitores LCD, emitem luz polarizada. Portanto, um piloto com óculos polarizados descolados não consegue ler os visores com 100% de eficiência. Os pilotos não devem usar esses óculos simplesmente por questões de segurança. Imagine o brilho do reflexo vindo do para-brisa de outro avião e o piloto não ver por causa dos óculos de sol polarizados. Já notou um buraco na cauda de um avião? Bem, a maioria dos aviões comerciais tem. Da próxima vez que você entrar em um avião, olhe mais de perto. O buraco tem um nome chique, Unidade Auxiliar de Energia, ou UAE. Parece um buraco por fora, mas na verdade é um motor de turbina escondido. Na maioria das vezes, a UAE permanecerá desligada durante todo o voo. Ela começará a funcionar quando o avião pousar, fornecendo energia para as luzes da cabine, ar-condicionado e componentes eletrônicos do cockpit. No entanto, não subestime o poder da UAE. Ela também pode fornecer a energia necessária para dar partida nos motores principais. Você assistiu a um vídeo do Incrível e aprendeu o que é UAE. É um quebra-gelo perfeito. Infelizmente, você não está de bom humor. Só quer pegar o avião, pousar e começar suas férias. Mais uma vez, há apenas uma porta para embarcar. Você está no final da fila. Por que os aviões geralmente não têm várias portas? Segundo os especialistas, o maior problema é que a ponte ocupa muito espaço. Quando se embarca em uma aeronave pela frente e por trás, ela ocupa 2 vagas. Isso não é o ideal para os administradores. Os terminais recém-reformados ou construídos tendem a ter embarque duplo em comparação com os terminais mais antigos. Mudando o cenário, vamos passar para um navio de cruzeiro. Existem passagens escondidas e portas secretas em navios. Estes segredos vêm de alguém que entende do assunto. Os funcionários do navio trabalham principalmente em sua área designada. Como um trabalhador se desloca de um lugar a outro sem usar as escadas e portas usadas pelos passageiros? Há uma rede de corredores e escadas ao redor do navio, usados apenas pela tripulação. Falo sério quando digo portas secretas. Elas se misturam com as paredes, então passam despercebidas por aqueles que não sabem onde elas ficam. Talvez você possa tropeçar em uma por acidente. Aqui está uma pista. Preste atenção nas paredes perto das escadas dos hóspedes. Tente pensar nesses gigantescos navios de cruzeiro como metais flutuantes. Isso me leva a um fato divertido. As paredes da cabine do navio de cruzeiro são magnéticas. Imagine que você está viajando para vários países a bordo de um navio de cruzeiro. Uma viagem de 1 mês. Você coleta ímãs com o tema de cada destino e decora a sua cabine. Os verdadeiros fãs de cruzeiros conhecem essa mágica magnética, então já levam alguns ganchos magnéticos em sua bagagem. Dica legal: use os ganchos magnéticos para ter mais lugar para suas coisas em sua cabine. Pendure roupas e acessórios, cartões postais ou chapéus. Por falar em navios, por que alguns têm pequenos buracos jogando água constantemente? Para manter o porão livre de água. Com o tempo, a água se acumula dentro do porão e uma bomba remove a água automaticamente dali. Os navios não têm faróis. Usar faróis pode evitar acidentes. Se eles são usados em carros, por que não em navios? Os faróis são uma fonte de luz, e a luz que sai deles é refletida na fonte de luz em algum momento. Com carros, por exemplo, os faróis funcionam porque a área que você deseja iluminar é estreita, e você pode agir facilmente se vir um obstáculo na estrada. Para os navios, isso é super difícil. A fonte de luz deve ser forte o suficiente para iluminar a área que o capitão deseja ver.
Grandes navios cargueiros, por exemplo, precisam de mais de 1,5 km para parar ou agir. Além disso, imagine o quão brilhante deve ser a luz do navio para iluminar toda essa área à frente. A visibilidade deles é graças a diferentes tipos de luzes chamadas luzes de navegação. Elas são pequenas, mas práticas, e iluminam de maneira padronizada para que os navios possam se ver. O interessante é que eles não apenas notam um ao outro no escuro, como também entendem os movimentos e direções um do outro. Aqui está um exemplo. Imagine um navio com duas luzes de navegação. A da frente é mais baixa, próxima ao piso do navio. A outra, nas costas, é alta. Isso significa que a embarcação vai para a direita. Ele pode passar com segurança pelos outros navios sem atingi-los. Os trens não têm cintos de segurança. Isso é um pouco estranho. Sempre que tem um acidente relacionado a trens, surge esse assunto. Praticamente em nenhum lugar do mundo são usados cintos de segurança em trens. Vários estudos têm sido feitos sobre esta questão. Alguns deles criaram simulações de acidentes e os resultados foram surpreendentes. O uso do cinto de segurança em um trem pode aumentar o número de lesões. Nos carros, os cintos são altamente eficazes na proteção do passageiro e são usados o tempo todo. A lógica por trás do cinto de segurança é proteger a pessoa quando uma colisão causa uma desaceleração rápida. Mas os trens carregam tanto impulso que não param rapidamente. Em um avião, os passageiros usam cinto de segurança na decolagem, durante o pouso e se ocorrer turbulência. Não existem tais coisas para trens. Entrar e sair de uma estação não é um risco alto. Especialistas acreditam que focar e fazer investimentos são outras formas de melhorar a segurança ferroviária. Agora você está viajando de trem. Você olha para fora da janela, há pequenas pedras ao longo dos trilhos para te acompanhar na viagem. Essas pedras são formalmente conhecidas como lastro ferroviário. Elas têm uma função muito importante, fornecendo suporte e manutenção aos trilhos. No entanto, elas não estão ali por mera coincidência. Agora, olhe para as pedras mais de perto. Você pode notar que não há uma única pedra cortada regularmente nos trilhos. Isso porque elas não são pedras uniformes despejadas aleatoriamente nos trilhos. Cada rocha tem bordas afiadas e abruptas. As bordas afiadas se prendem umas às outras, protegendo a ferrovia de fortes concussões. Elas facilitam a drenagem da água da chuva forte e impedem de crescer grama e outras ervas daninhas. Agora imagine substituí-las por pedrinhas redondas. Elas vão sair rolando. Por fim, o lastro se espalhará e os trilhos irão se desfazer. E esta é a última coisa que você deseja, especialmente se for um passageiro naquele trem. O Himalaia tem alguns dos picos mais altos do mundo, incluindo o Monte Everest. Então não é de se estranhar o fato de aviões acharem difícil navegar por aquela região. Mas por que aviões comerciais geralmente são proibidos de sobrevoar por lá? Para começar, essas montanhas têm altura média de mais de 6.100 metros. O Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, fica a 8.850 metros acima do nível do mar. Aquela região é difícil, cheia de neve, e quase não há superfícies planas ali. Caso aconteça uma despressurização repentina da cabine, seria difícil fazer qualquer pouso de emergência, já que literalmente não há nenhuma superfície plana lá. E mais, o ambiente com baixa oxigenação em uma altitude dessa oferece grande risco de turbulência. Além de ser desagradável para os passageiros, os movimentos aleatórios do ar e os ventos fortes dificultariam fazer qualquer manobra com a aeronave. Essa região não é muito populosa, então não há muitas coisas lá quando o assunto é sistema de radar. E o radar é essencial para a segurança da aviação. Sem ele, os pilotos não conseguiriam se comunicar com a base para saber as condições de voo. Lá também pode fazer tanto frio que o combustível chegaria a congelar totalmente. Claro, em geral, os combustíveis usados em aviões congelam a cerca de menos 45 graus Celsius, mas essa temperatura é bem possível no alto do Everest. Na verdade, a mais baixa já registrada lá foi em dezembro de 2004, quando os termômetros marcaram impressionantes menos 42 graus Celsius. Então é compreensível os pilotos não quererem correr esse risco, principalmente com o voo comercial. Entre os poucos aeroportos localizados na Cordilheira do Himalaia, existe um que é considerado o mais desafiador de pousar no mundo. Apenas 8 pilotos no planeta são certificados para fazer isso. Ele se chama Aeroporto Internacional de Paro e fica em Butão, um país sem litoral, localizado no Himalaia Oriental. Primeiro, pousar lá é muito perigoso porque você está literalmente voando entre alguns dos picos de montanhas mais altas do mundo.
Sem contar que esses 8 pilotos também precisam considerar os ventos fortes. Apesar dos desafios, eles conseguem trazer com segurança mais de 30 mil pessoas para lá por ano. E um detalhe importante, não tem radar lá para guiar os pilotos. Eles precisam manobrar a aeronave totalmente no modo manual. Os pilotos têm que nortear seus movimentos com base em pontos visuais específicos à medida que se aproximam da pista de pouso. E mais, os voos são realizados somente durante o dia e quando há boa visibilidade. Esses pilotos também precisam tomar cuidado com postes e telhados nas encostas. Isso quer dizer que é comum ter que espremer os aviões entre picos de montanhas a ângulos de 45 graus antes de descer rapidamente para a pista de pouso. Deve ser por isso que só 2 companhias aéreas voam para o Aeroporto Internacional de Paro. Tirando esses pilotos comerciais, há pilotos de helicópteros de resgate especialmente treinados que passam grande parte de suas carreiras a mais de 6 mil metros do chão. Na maioria das vezes, eles formam parcerias com alpinistas igualmente experientes, que treinam cruzando a geleira de Khumbu, chamada de trecho mais perigoso do planeta. Composto por pilares de gelo tão altos quanto prédios de 6 andares, esse trecho gigante da geleira no lado oeste do Everest é cheio de buracos fundos, onde não se vê o fundo. São necessárias entre 4 a 12 horas para ir de uma ponta da geleira a outra, dependendo da experiência do alpinista. Você pode achar que esse é um local muito sereno, já que só há gelo e neve ao redor, mas esses profissionais afirmam o contrário. Um veterano do Everest disse que o barulho é a pior parte desse trabalho. A montanha produz barulhos horríveis e às vezes até suspiros. Às vezes as pessoas têm a impressão de que as montanhas estão falando com elas, alertando sobre os perigos da região. O Monte Everest não é a única zona de exclusão aérea do mundo. Para a surpresa de muitos, os parques da Disney também são proibidos para aviões. Então você jamais terá o prazer de olhar pela janela do avião e admirar os castelos de contos de fadas lá de cima. Há poucos anos, muitas atrações turísticas populares, incluindo os parques da Disney, aumentaram suas medidas de segurança para garantir que seus visitantes se sintam o mais seguros possível. Portanto, nenhuma aeronave tem permissão para voar dentro dos 914 metros da Disneylândia, na Califórnia, ou no Walt Disney World, na Flórida. No começo, isso era uma restrição temporária, mas a regra se tornou permanente em 2003. Há outros lugares que não permitem que aviões os sobrevoem por questões de importância histórica, como o Machu Picchu, localizado nas montanhas peruanas dos Andes. Há também uma grande quantidade de espécies animais raras e plantas que crescem exclusivamente naquela região. Então é essencial que elas sejam bem protegidas. E o que isso tem a ver com a proibição de aviões naquela região? Primeiro, a restrição diminui o volume de substâncias químicas prejudiciais. Depois, se o avião precisasse fazer um pouso de emergência ali, causaria danos irreversíveis às construções e à vida selvagem. Curiosamente, os aviões podem sobrevoar o Partenon em Atenas, na Grécia, mas sob uma condição, que não se aproximem mais que 1.500 metros de altitude. Assim, a construção histórica fica um pouco mais protegida de pousos emergenciais, já que existem áreas especialmente designadas para isso ao redor dele. Você também não conseguirá ver o Taj Mahal de cima. Como ele é uma das peças de arquitetura mais importantes, antigas e bonitas do mundo, também precisa de medidas extras de segurança. A construção foi feita nos anos 1600. A Unesco anunciou-a como Patrimônio da Humanidade em 1983. As autoridades indianas proibiram voos acima dele em 2006. Elas fizeram isso para proteger não só a construção, mas também as multidões de turistas que a visitam todos os anos, entre 7 e 8 milhões de pessoas. O Palácio de Buckingham é conhecido por ser a residência da monarquia britânica. Então, para a segurança do rei, uma zona de exclusão aérea foi definida lá. Aviões também não têm permissão de sobrevoar o Castelo de Windsor, para garantir que a família real fique igualmente protegida. Outras construções britânicas importantes com zonas de exclusão aérea incluem a casa de número 10 da Downing Street, que é a residência e o escritório oficial do primeiro-ministro britânico, e as casas do parlamento. A casa de George Washington em Mount Vernon, Virgínia, só pode ser sobrevoada acima de 460 metros de altitude. A histórica mansão de madeira foi construída para o presidente George Washington entre 1758 e 1778. Infelizmente, ela foi se deteriorando ao longo dos anos. Então, para preservá-la, as autoridades resolveram proibir vibrações produzidas por aeronaves. É por isso que mais uma zona de restrição aérea foi estabelecida lá.
Ela cobre o espaço aéreo acima desse ponto histórico nacional. Deve ser por isso que raramente encontramos fotos dessa casa vista de cima. Por ser a residência do presidente dos Estados Unidos, não é permitido sobrevoar Washington no Distrito de Colômbia. Lá também fica o Congresso e outras instituições. Então, as autoridades criaram uma área de regras especiais de voo, que se estende por um raio de 48 quilômetros a partir do Aeroporto Internacional Ronald Reagan. Isso quer dizer que esse é um dos aeroportos com decolagens e pousos mais precisos do mundo. Os pilotos precisam tomar cuidado para não entrar em regiões restritas, o que pode resultar em decolagens desconfortáveis para passageiros. Sempre que um piloto invade uma zona de restrição aérea, um grande problema se instala, como o que aconteceu em 2005, quando um piloto entrou em uma área proibida sem querer. O Capitólio teve que ser evacuado imediatamente e todas as atividades foram interrompidas. Outras capitais do mundo têm exigências parecidas, como Budapeste, por exemplo. Na capital da Hungria, os aviões não têm permissão para sobrevoar a cidade antiga de Peste e os montes de Buda. Quase todo o tráfego aéreo é proibido acima de Paris também, com algumas exceções. Aviões que voam mais alto que 2.000 metros. Helicópteros são proibidos nos perímetros da cidade. Só alguns que estão em missões específicas têm autorização para passar por ali. Geralmente, os aviões de passageiros não podem se aproximar da ilha de Manhattan também, em parte por causa dos prédios muito altos que existem lá e pelo risco de colisão. Mas o principal motivo são os 3 maiores aeroportos de Nova York: o Aeroporto Internacional John Fitzgerald Kennedy, o Newark Liberty e o LaGuardia. Todos são muito próximos uns dos outros. Então, o tráfego aéreo naquela região precisa ser muito bem controlado para que não ocorram colisões. Bem-vindo a bordo do nosso voo de Londres para Miami. Levaremos 4 horas e 30 minutos. O tempo em Miami está... Espere, o piloto falou 4 horas e meia? Parece um sonho, mas provavelmente se tornará realidade daqui a menos de 10 anos. A Boom Supersonic, uma fabricante de aeronaves, está trabalhando em um jato supersônico para passageiros, é o Overture, e ele poderá transportar entre 65 e 80 pessoas com o dobro da velocidade das aeronaves comerciais atuais. Uma das principais companhias aéreas americanas está interessada em comprar cerca de 40 aviões. O avião custará cerca de 200 milhões de dólares. Recentemente, ele passou nos testes do túnel de vento. Se tudo correr bem, o primeiro protótipo finalizado do Overture sairá da fábrica em 2025 e viajará a quase o dobro da velocidade do som. O avião poderá performar sua velocidade máxima sobre o mar, portanto será ideal para voos transatlânticos. Então, viajar de, digamos, Nova York a Paris não deve levar mais de 4 horas. Mas primeiro será preciso obter todas as permissões oficiais. Algumas pessoas são céticas sobre o conceito de superjato de passageiros, pois se lembram da história do Concorde. Esse avião de luxo levava pessoas de Londres a Nova York em cerca de 3 horas e atendia a outras conexões transatlânticas. As passagens custavam incríveis 10 mil dólares por assento, e os passageiros tinham acesso a um lounge super exclusivo com lagostas e carne de Angus no almoço. O Concorde fez seu último voo comercial em 2003. Era um bebedor insano de combustível. Além disso, a reclamação sobre seu estrondo sônico era rotineira por moradores das proximidades dos aeroportos. O Overture promete ser mais econômico em termos de combustível, mais leve e ter um software melhor, o que o tornará mais aerodinâmico. O ruído ainda pode ser um problema, porque aeronaves supersônicas precisam de motores aerodinâmicos que são bem barulhentos. Isso certamente mudará no futuro, pois os aviões percorreram um longo caminho desde o primeiro voo motorizado em 1903, com os irmãos Wright viajando 37 metros em 12 segundos na Carolina do Norte, ainda com a ajuda de uma catapulta para alçar voo. A velocidade máxima naquela época era de cerca de 48 km por hora, mas ainda parecia bastante impressionante. O primeiro serviço aéreo de passageiros do mundo começou apenas 11 anos depois. O voo de St. Petersburg para Tampa, ambos na Flórida, durou 23 minutos. Cobrir a distância de carro ao redor da Bahia demorava cerca de 20 horas, portanto esse voo representou uma enorme economia de tempo. As passagens custavam 5 dólares e esgotaram com 16 semanas de antecedência, mas a companhia aérea faliu em 4 meses. A nova era na aviação começou na década de 1950, com o motor turbofan, o que foi possível quando começaram a usar materiais resistentes à temperatura e complexos sistemas de resfriamento de ar. Os aviões também ficaram mais leves por ser feitos de compósitos. As asas melhoraram ao longo dos anos. O aerofólio,
que faz o ar viajar mais rápido acima da asa do que abaixo dela, tornou-se o verdadeiro divisor de águas. Graças a ele, os aviões mantêm uma velocidade baixa durante a decolagem, o que significa que eles se movem com suavidade e consomem menos combustível. O avião mais rápido do mundo até agora é o North American X-15. Era movido a foguete feito de alumínio e titânio. Uma enorme cauda em cunha o ajudava a ficar estável nessa super velocidade. O avião foguete estabeleceu o recorde mundial, atingindo uma altitude de 108 quilômetros. Ah, para ficar ainda mais impressionante, isso aconteceu em 1967. Então, se já era possível naquela época, por que ainda não voamos em foguetes ou pelo menos em aviões supersônicos, especialmente em voos de longa distância? Em termos de velocidade, os aviões de passageiros ainda estão onde estavam há 50 anos, sobretudo porque acelerar os voos também os tornaria muito mais caros. Voar mais rápido significa queimar mais combustível. Além disso, os motores supersônicos são caros de produzir e de manter. Outra razão são as forças naturais. Os ventos afetam a velocidade de um avião e nenhuma tecnologia pode controlar o vento. Um forte vento de cauda pode ajudá-lo a avançar a uma velocidade mais alta e um vento contrário pode desacelerar a aeronave. Os aviões voam principalmente a altitudes de até 11 km. Lá em cima, o ar é mais rarefeito, o que significa que há menos resistência, e um avião pode voar mais rápido e economizar combustível. Além disso, as temperaturas mais baixas tornam os motores a jato mais eficientes. Outra vantagem de voar por essa parte da atmosfera é que ela é menos turbulenta, então os voos são mais suaves. Jatos particulares não podem voar tão alto, eles são menores e seus motores não são fortes o suficiente para atingir tal altitude, então eles ficam em uma altitude em torno de 4,5 quilômetros. Já reparou naqueles rastros brancos que os aviões deixam para trás? São as trilhas ou esteiras de condensação e são como nuvens artificiais que os aviões deixam para trás. Quando o avião atinge sua altitude de cruzeiro, as temperaturas ficam bem baixas, em cerca de 55 graus Celsius negativos, e a água se transforma em partículas de gelo. Quanto maior o nível de umidade, maiores ficam as trilhas, e você ainda pode vê-las muito depois de o avião desaparecer. Portanto, rastros grossos e longos podem ser um sinal de uma tempestade que se aproxima. Às vezes, os rastros podem até ser coloridos. As gotículas de água que se formam na atmosfera podem congelar em diversos tamanhos e refletir a luz solar em diversos comprimentos de onda, causando o efeito de um arco-íris. Quando todas as cores se misturam, aparece o branco, a cor mais comum da esteira de condensação. Os aviões não decolam a favor do vento, mas contra ele. Tipo uma pipa. Para fazê-la voar, você a lança contra o vento, e lá vai ela. Isso acontece porque existem 4 forças de voo: sustentação, peso, empuxo e arrasto. A sustentação é gerada porque a velocidade do ar é maior acima da pipa do que abaixo dela. A pipa é empurrada para cima. Esta é a força de elevação. Passar por uma tempestade é uma experiência bastante assustadora, mas é realmente tão perigoso quanto parece. De fato, os momentos mais críticos com tempo de ventania são a decolagem e a aterrissagem. Os fabricantes de aviões testam suas aeronaves e especificam os limites de velocidade nos quais os pilotos devem se mover em diferentes condições climáticas. Em alguns aeroportos, os ventos são muito fortes durante todo o ano, então o pouso pode ser bastante instável. O treinamento do piloto é fundamental para pousar quando o vento bate na pista. Às vezes, o vento muda inesperadamente de velocidade e direção. O piloto tem que saber bem o que está fazendo para pousar quando a direção do vento muda. Caso contrário, o risco de ultrapassar a pista é real. O calor extremo é outra condição climática que pode impedir um avião de voar. Os aviões voam gerando sustentação com suas asas. O ar abaixo das asas leva o avião para cima. Em calor extremo, um avião não pode produzir tanta sustentação, porque o ar quente se expande e se torna bem menos denso que o ar frio. Com menos sustentação, pode ficar muito difícil de o avião decolar e voar. É improvável que a eletrônica responda bem ao calor ou à umidade extremos, e o sistema pode falhar. Jatos menores não podem operar a uma temperatura acima de 48 graus Celsius. Os aviões Airbus e Boeing maiores têm melhor desempenho abaixo de 52 graus. Os bips misteriosos que você ouve durante o voo são uma espécie de linguagem secreta que a tripulação usa para se comunicar. O toque que você ouve logo após a decolagem informa a tripulação que o trem de pouso está sendo recolhido. Um único toque durante o voo é sinal de que um dos passageiros precisa do auxílio da tripulação. Quando estão servindo refeições e falta alguma coisa, eles podem pedir a ajuda de colegas usando uma combinação de toque alto e baixo.
3 tons baixos significam que uma grande turbulência está se aproximando, então a tripulação precisa apertar o cinto. Você já notou a luz piscando na cabine antes da decolagem? Não há com o que se preocupar. Isso acontece quando o piloto desconecta um avião da rede elétrica do aeroporto e passa para a de bordo. Essa transição rápida pode causar intermitência. Um mecânico de Illinois foi chamado para rebocar um veículo que sofreu um acidente. Ao se aproximar do Ford Ranger capotado, de repente ele foi tomado por uma inspiração. A maioria das pessoas só veria um carro destruído. Mas esse cara viu um tipo de veículo totalmente novo. Ele então pegou 2 picapes, uma Ford Ranger e uma Ford F-150. E passou 6 meses trabalhando em um estranho veículo novo. Com os 2 carros juntos, ele criou a ilusão de que havia apenas um. Com espaço suficiente para passageiros, ele é legalmente aprovado para rodar na estrada. Com as 4 rodas no topo todas girando de forma autônoma alinhadas com as da estrada, ele cria confusão por onde passa. Sim, e parece bastante estranho, mesmo perfeitamente estacionado. A importância de comer verduras é algo que muitas empresas atacadistas tentam transmitir aos seus potenciais compradores. Uma empresa na Inglaterra chamada Birds Eye foi além. Ela construiu um carro em forma de ervilha para divulgar seus produtos. Sobre o chassi de um kart off-road e com muitas peças de Fusca. Pode parecer um brinquedo, mas não é. Pois é equipado com um pequeno motor Honda. Essa pequena ervilha pode atingir 100 km por hora. Infelizmente, você não a verá em nenhum lugar na estrada, pois seu único objetivo era comercial mesmo. Mas esse carro ganhou muita fama com os anúncios. Há rumores de que muitas pessoas até perguntaram como poderiam comprar esse veículo estranho. Em 1964, um Jeep pequeno e leve chamado Minimoke foi projetado nos Estados Unidos. Eles o ofereceram à Grã-Bretanha acreditando que ele se adequaria ao terreno deles. Ainda assim, o carro foi rejeitado por sua baixa distância do solo e portas laterais abertas que não eram totalmente adaptadas para o clima inglês. Ele ainda foi oferecido para locais de climas mais quentes, como Portugal e Austrália. A ideia era que pudesse ser usado para turismo, sendo uma maneira fácil de se locomover, mas sem qualquer outro uso para atividades divertidas, como dirigir com tração nas 4 rodas, ele perdeu popularidade. Ainda assim, com a introdução de motores elétricos, ele está voltando. Bem, não é surpresa, a altura em relação ao chão está maior, os bancos mais confortáveis e o preço também está bastante acessível. O carro custa cerca de $21 mil. No início do século XX, os carros começaram a dominar as ruas. Alguns deles eram movidos a vapor e eram super barulhentos. Havia até veículos elétricos, mas como não podiam andar fora das cidades, também não emplacaram. Mas teve um outro com um design estranho. No início da década de 20, o Leia Helica foi inventado. Ele também foi chamado de o avião sem asas. Nesse carro, o motorista senta na frente com o passageiro sentado atrás. O corpo aerodinâmico do Leia Helica é estruturado de forma semelhante a um avião. Ele era feito principalmente de compensado, com uma grande hélice na dianteira para empurrar o carro para frente. O designer acreditava que todo o peso das peças normais de carro adicionava um peso desnecessário. Na época, o aço era incrivelmente importante para outros usos, e a estrutura leve foi a solução. Pesando cerca de 250 quilos, esse veículo pode atingir velocidades de até 171 km por hora. Tudo isso parece fantástico, mas havia uma séria desvantagem. O carro era incrivelmente barulhento e, para proteger os ouvidos, as pessoas tinham que usar capacetes, como se estivessem em um avião de verdade. Não é a melhor opção para uma viagem, mas surpreendentemente 30 deles foram vendidos. Com a escassez de combustível na década de 1940, os inventores tentavam encontrar formas alternativas de transporte. Os veículos elétricos voltaram a ser vistos depois de ficarem na prancheta nos últimos 30 anos. Assim, um carro elétrico novinho, Love Electric, foi projetado em 1938 e depois construído em 1942. Ele era um veículo de 3 rodas em forma de ovo, com espaço para apenas um passageiro. Esse ovo sobre rodas era alimentado por uma bateria. Uma carga completa era suficiente para esse pequeno ovo viajar até 101 km. Ele poderia andar pelas estradas em sua velocidade máxima de 70 km por hora. Esse pequeno carro também era bastante leve.
com apenas cerca de 350 quilos. Eu gostaria de ter um carro assim hoje, porque ele caberia em qualquer vaga de estacionamento. Bônus! Não havia pontos cegos nesse carro. Ele tinha uma visão de 270 graus ao seu redor. Mas, infelizmente, não emplacou. Apenas um foi feito. A engenharia alemã sempre teve um alto padrão de automóveis. E um modelo, o Amphicar, levou essa indústria a outro patamar. Um carro que também pode ser conduzido na água e funcionar como um barco. Ao dirigir em velocidades modestas na estrada, as rodas ficam ligeiramente mais baixas do que o normal, mas uma vez na água, as rodas dianteiras funcionam como lemes. Ele podia navegar a uma velocidade de até 12 km por hora. Os projetistas sabiam que não era o melhor barco ou carro, então o anunciaram como o melhor barco para dirigir na estrada e o melhor carro para navegar na água. Na verdade, era bem bom enquanto embarcação para navegar. Muitas pessoas ficaram surpresas por não haver vazamentos, mesmo se deixado atracado por várias horas. Ele ganhou popularidade e quase 4.000 veículos foram vendidos na década de 1960, inspirando vários outros modelos de veículos anfíbios na indústria automobilística. Alguma vez você já quis alugar uma limusine? E se a limusine cruzar com um avião? Um cara decidiu que queria combinar seu amor por um avião 727 com a capacidade de dirigi-lo na estrada. Primeiro, ele encontrou um avião. Em seguida, retirou as asas e a cauda e prendeu a carroceria do avião a um ônibus Mercedes-Benz. Então ficou meio que um ônibus normal disfarçado de avião. Com 16 metros de comprimento, tornou-se a maior limusine do mundo. Ela tem espaço suficiente para 40 pessoas e ainda pode alcançar até 200 km por hora. O cockpit está praticamente preservado. No entanto, um volante foi substituído para conduzir a limusine por razões óbvias. A escada dobrável original ainda funciona, tornando-a uma boa recepção para os passageiros enquanto embarcam na limusine Boeing. Surpreendentemente, ela está registrada para ser conduzida na estrada e você pode até alugar essa limusine de 24.000 libras. No início do século XX, os motores dos automóveis tornaram-se muito mais eficientes e a disponibilidade de gasolina acessível ajudou os automóveis a realmente dar o pontapé inicial. Em 1927, os projetistas de automóveis inventaram algo realmente chique. Conheça o Bugatti Royale. Foi o carro mais luxuoso já feito. Com 6,4 metros de comprimento e pesando 3.000 quilos, quase o dobro do peso médio de um sedã feito hoje em dia. No entanto, na época de sua criação, houve um grande declínio nas economias ao redor do mundo. Infelizmente, esse carro luxuoso não foi um sucesso. Até mesmo a realeza da Europa não teve interesse em uma compra tão extravagante. 25 foram planejados para ser fabricados, mas como o interesse diminuiu, apenas 3 foram vendidos. A linha de produção cessou com apenas 7 construídos no final. O projeto do motor foi baseado em um motor de aeronave francês e é o maior já construído. Mas, após a falha do Bugatti Royale, os motores restantes foram reutilizados para os trens de alta velocidade recém-construídos para o sistema ferroviário francês. Em 1930, o inventor John Archibald Purves criou algo que acreditava ser o veículo de alta velocidade do futuro. Ele se inspirou nos desenhos feitos por Leonardo da Vinci. John sentiu que o homem brilhante estava no caminho certo. Ele então criou o Dynasphere, um veículo monorrodado movido a eletricidade. Essa roda singular de 3 metros de altura, feita de treliça de ferro e coberta de couro, pesava cerca de 450 quilos. O banco do motorista e o motor eram conectados e montados sobre rodas. A princípio, a direção só era possível quando o motorista se inclinava para um dos lados, mas depois foi implementado um volante para facilitar. Ele podia atingir até 50 km por hora. Houve algum interesse nisso como uma atividade divertida para a praia. E também foi feita uma versão modificada com 8 lugares. Mas infelizmente, a visão do designer que almejava ver uma roda gigante ocupando as rodovias em vez de carros não se tornou realidade. Provavelmente porque ele ainda não encontrou uma maneira própria para parar de se mover, podendo bater em alguma coisa. Então é isso, você tem um longo voo, ou pior, uma série de voos pela frente, e isso te deixa estressado. Mas não se preocupe, eu vou te contar alguns truques e segredos de viajantes experientes que facilitarão sua viagem e a tornarão mais relaxada. Em primeiro lugar, me diz a verdade, você é um exagerado? Então eu tenho uma solução, tente usar todo o espaço disponível. Por exemplo, é uma ótima ideia colocar pequenos itens, como meias ou trajes de banho, dentro dos seus sapatos.
Coloque seu lenço e cinto na bolsa e assim por diante. Se for viajar com uma mochila, coloque os itens mais pesados no fundo. Além disso, tente enrolar tudo. Dessa forma, suas roupas ocuparão menos espaço e amassarão menos. Ao fazer uma viagem, deixe a sua carteira do dia a dia em casa. Leve só coisas essenciais, como passaporte e dinheiro em uma pequena bolsinha ou mesmo em uma nécessaire. Você também pode usar uma lata de balinhas para guardar cartões de crédito e dinheiro. Coloque tudo dentro, depois cubra com um pedaço de papel e encha a lata com balinhas. Voilá! O esconderijo perfeito está pronto. Deixe grandes embalagens de loção ou hidratante em casa. Pegue um estojo para lentes de contato e preencha-o com hidratante. Por exemplo, vai ser útil durante o voo. O ar é bem seco dentro do avião. Você pode usar pequenas embalagens de viagem para armazenar qualquer produto que acha que vai precisar na viagem. Mas, se estiver preocupado com a possibilidade de alguns líquidos derramarem, coloque um filme plástico por cima e só depois feche-o com a tampa. Se você toma vitaminas ou outras pílulas e remédios, use um organizador, como este da Amazon. Ele tem vários compartimentos de tamanhos diferentes e cada um pode armazenar de 13 a 21 pílulas ou cápsulas. Também tem um anel de vedação que manterá suas pílulas a salvo do pó e da umidade. Você chega ao aeroporto bem antes do tempo e decide bater perna no Duty Free. Mesmo que não estivesse planejando comprar nada, é quase impossível não colocar alguns produtos nos bolsos. Ops, quero dizer, na sua cesta de compras. Não se culpe, não é culpa sua. Muitos aeroportos são projetados de uma maneira especial que faz você se sentir relaxado e à vontade. Sim, estou falando de todas aquelas janelas enormes, de muita luz, das cadeiras de massagem e das áreas confortáveis para sentar. E estatisticamente, se os passageiros estiverem calmos, tem 10% a mais de probabilidade de gastar dinheiro no Duty Free e com comida. Outra forma de os aeroportos manipularem você para gastar seu dinheiro é te fazendo andar pelas lojas logo após a verificação de segurança. Mas o mais curioso é que o caminho por essas lojas geralmente se desloca para a esquerda. Isso acontece porque a maioria das pessoas é destra, o que significa que elas usam o braço direito para puxar a bagagem e são mais propensas a olhar para o lado direito enquanto passam pelas lojas. E o Duty Free se orienta para a esquerda para deixar mais espaço do lado direito, para onde os passageiros têm mais probabilidade de olhar. A propósito, embora as lojas Duty Free tenham a reputação de ser mais baratas do que as da cidade, nem sempre é verdade. Por exemplo, doces, bebidas e perfumes provavelmente custarão mais no aeroporto. Além disso, tenha cuidado com o que você compra em uma loja Duty Free se tiver um voo de conexão. Alguns aeroportos não permitem que você transporte líquidos na conexão, mesmo que sejam de uma loja Duty Free e em embalagens seladas. Chegar ao aeroporto 2 horas antes do seu voo não é realmente necessário. Claro, existem terminais gigantescos e super agitados, onde até mesmo 2 horas podem não ser suficientes para se movimentar com calma. Mas na maioria dos casos, essa recomendação é apenas um plano engenhoso para fazer você gastar mais dinheiro em compras, comidas e bebidas. Depois de passar por todos os controles de segurança e de passaporte, você terá algo que se chama a hora de ouro pela frente. São 60 minutos durante os quais é bem provável que você abra sua carteira para comprar um café e um sanduíche, conseguir um livro para ler ou até mesmo gastar um bom dinheiro em um novo perfume. Comprar garrafinhas de água no aeroporto pode facilmente levar você à falência. Todo viajante deveria saber que a maioria dos aeroportos oferece água de graça. Basta passar com uma garrafa vazia de água pela segurança e encontrar um bebedouro, normalmente localizado perto dos banheiros. Lá, você pode reabastecer sua garrafinha. Se puder, não troque dinheiro no aeroporto. Você nunca conseguirá uma boa taxa lá. Quem se esqueceu de comprar moeda pode encomendá-la online e pegá-la no aeroporto. Alguns serviços precisam apenas de algumas horas de antecedência. Ou talvez seja ainda melhor usar um caixa eletrônico para retirar dinheiro no seu destino final. Para tornar sua viagem livre de estresse, invista em uma mala de alta qualidade. Assim você terá certeza de que o zíper não quebrará, deixando suas coisas espalhadas no meio da bagagem de outras pessoas. A melhor opção é conseguir uma mala leve também. Ninguém precisa de peso adicional na viagem, certo? E as rodas giratórias vão ajudar a mover sua mala com muito mais facilidade. Se for possível, coloque um dispositivo de rastreamento eletrônico em sua mala antes do check-in. Ele o ajudará a rastrear a bagagem durante sua viagem. Não precisa ser algo caro, você pode conseguir um com um preço razoável. E aqui vai uma dica muito importante.
Tire uma foto de tudo que você colocou em sua mala antes de ir para o aeroporto. Se sua bagagem for perdida, você poderá fazer uma reclamação junto à companhia aérea ou à sua seguradora, mostrando os itens que foram perdidos. Isso aumentará suas chances de receber uma compensação. Você também pode imprimir uma cópia do seu cartão de embarque e colocá-la dentro da mala. Se ela se perder, será mais fácil para os trabalhadores do aeroporto identificá-la. Se você usar lentes de contato, tire-as antes de embarcar no voo. O ar seco dentro da aeronave pode desidratar seus olhos e tornar as lentes de contato mega desconfortáveis. Ai, doeu! Quando estiver no aeroporto de um novo país, você pode se sentir tentado a experimentar alguma comida diferente ou a comprar alguns petiscos incomuns para fazer a festa mais tarde no avião. Bom, não faça isso. Comer algo com o qual você não está acostumado pode resultar em gastar mais tempo do que o planejado no banheiro do avião. Entende o que eu quero dizer? Cadê meu passaporte? Aqui está. Ufa. Espera, deixei meu cartão de crédito na loja? Não, está aqui. Isso soa familiar? Se você tende a se preocupar com seus documentos e cartões enquanto anda pelo aeroporto movimentado, use uma carteira como essa. Ela tem uma alça ajustável para o pescoço e espaço suficiente para guardar passaporte, cartões, dinheiro e até mesmo suas chaves. Se estiver viajando com sua família, use uma carteira tamanho família. Encontre uma espaçosa o suficiente para guardar todos os documentos e as coisas mais necessárias que você precisa ter à mão durante a viagem. Se ela estiver dividida em vários compartimentos nomeados, você não precisará perder tempo tentando lembrar em qual deles colocou seu cartão de crédito. E aqui vai um bônus para você. Se alguma vez vir as letras SSSS ou asterisco S asterisco no seu cartão de embarque, prepare-se para verificações de segurança adicionais. Em vez dessas letras, pode haver um padrão de checkerboard. De qualquer forma, se você tiver algum desses indicadores, sua bagagem de mão também pode ser submetida a uma inspeção completa. Por que eles escolheriam você para uma inspeção? Alguns dos critérios são fazer uma reserva só de ida ou pagarem dinheiro pela sua passagem. Em alguns casos, a seleção é absolutamente aleatória. Estamos em 1898 e você está participando de escavações em Saqqara. Esse lugar não muito distante do Cairo está repleto de tumbas e pirâmides antigas. Você está no clima de Indiana Jones e espera encontrar algo realmente fenomenal e ficar famoso. Ouro, manuscritos, mapas do tesouro, múmias de faraós famosos. Espere, um pássaro de madeira? Você está realmente desapontado, pois mais parece um brinquedo comum. Um brinquedo antigo, mas ainda assim... Mal sabia você que, anos depois, alguém diria que seu pássaro era, na verdade, um antigo monoplano. O artefato, apelidado de Pássaro de Saqqara, é feito de madeira de figueira do faraó. O pássaro tem uma envergadura de apenas 18 centímetros e pesa cerca de 40 gramas. Um souvenir original perfeito do Egito, eu diria. Ele tem mais de 2.000 anos e parece bem simples, sem nenhum entalhe de penas ou outros ornamentos intrincados. No entanto, tem um bico e olhos, o que faz com que nosso achado se pareça com um falcão, o emblema da divindade Horus. Sua cauda é bastante incomum, pois é quadrada, estranhamente ereta e parece que a parte afundada dela era o lugar de uma peça que agora está faltando. Os seres humanos adoram resolver um bom mistério, por isso houve várias tentativas de explicar o uso do passarinho. A primeira, muito simples, é que se tratava de um objeto cerimonial. A segunda ideia é que se tratava de um brinquedo para uma criança de uma família abastada. Poderia ter sido uma espécie de bumerangue, que era um conceito popular no Egito Antigo. Depois, houve uma teoria de que o pássaro havia sido usado como um catavento. Mas essa teoria foi desmentida, pois a figura não tem nenhum furo ou marca, exceto o que foi feita no Museu do Cairo para fixar o artefato em exposição. Portanto, não havia como pendurá-la no passado. Quase um século depois que a ave foi encontrada, o egiptólogo Dr. Khalil Messihah propôs uma nova teoria de que poderia ter sido um modelo de um monoplano. Ele acreditava que a ave não tinha um plano de cauda horizontal. Por outro lado, suas asas estavam dispostas em um ângulo reto, semelhante aos dos aviões modernos. Ela poderia ter funcionado para gerar a sustentação aerodinâmica necessária para os voos. O Dr. Messihah também afirma que, naquela época, era comum colocar em tumbas modelos em miniatura de invenções tecnológicas. Então, será que os antigos egípcios realmente inventaram o avião em 200 a.C.? Isso faria com que os irmãos Wright, que são considerados os inventores da aviação, ficassem muito chateados. Eles fizeram um de seus primeiros voos somente em 1903. Só há uma maneira de saber com certeza, e é testando o modelo.
Mas você sabe, o Museu Egípcio no Cairo dificilmente deixaria uma de suas estimadas peças voar como um brinquedo. É por isso que o designer de planadores Martin Gregory construiu um modelo semelhante, desta vez de madeira de balsa, e concluiu que mesmo com a falta do plano de cauda, o avião não voaria muito bem. Caso resolvido? Não é bem assim. Isso não pareceu convincente o suficiente para o History Channel. Então eles convidaram Simon Sanderson, um especialista em aerodinâmica, para construir outra réplica do pássaro. Ele o testou em condições climáticas semelhantes às do Egito e ficou impressionado com as habilidades do pequeno avião. Portanto, se de fato foi inventado o protótipo de um avião na época dos faraós, esse seria um bom exemplo de um Woopard, que é, na verdade, um artefato fora do lugar, um objeto que está muito à frente de seu tempo em termos de tecnologia ou história. E o pássaro de Saqqara não é o único exemplo desse conceito revolucionário. Em 1901, um grupo de mergulhadores recuperou o mecanismo de Anticítera de um naufrágio perto da ilha grega de Anticítera. Ele foi apelidado de o primeiro computador analógico do mundo e atualmente é datado de cerca de 100 a.C. O mecanismo de bronze podia informar as posições do Sol, da Lua, dos planetas e das estrelas, bem como a fase lunar, as datas dos próximos eclipses solares e até mesmo a velocidade com que a Lua se move no céu. Ninguém sabe ao certo quem o usou e como ou onde ele foi feito, mas é óbvio que ele é extremamente preciso e muito avançado para a sua época. Os primeiros vasos sanitários com descarga do mundo foram inventados em meados do século XX. Brincadeira! Os antigos minoanos da ilha mediterrânea de Creta e a civilização do Vale do Indo tiveram essa brilhante ideia ao mesmo tempo, há cerca de 4.000 anos. O encanamento e o saneamento eram tão bem feitos que ninguém conseguiu projetar algo melhor até 2.000 anos depois. Um antigo banheiro minoano foi descoberto no Palácio de Knossos. Parece que tinha um assento de madeira colocado sobre um túnel que direcionava a água de um reservatório no telhado para um esgoto subterrâneo. Outras variedades recebiam água de jarros. Somente os super ricos podiam se dar ao luxo de toda essa glória. Portanto, se você quisesse comprar um imóvel naquela época, o vaso sanitário com descarga seria um sinal revelador de que você estava em um bairro rico. As portas automatizadas se tornaram uma invenção legal e aparentemente nova em 1931, mas a tecnologia por trás delas é na verdade muito mais antiga. Pense no século I d.C. O matemático e engenheiro Heron de Alexandria criou um sistema hidráulico para abrir e fechar portas de templos. Para colocá-lo em ação, era necessário acender um fogo para produzir calor. Havia um vaso de bronze sob o fogo, cheio até a metade com água. O inventor conectou o vaso de bronze a recipientes que funcionavam como pesos. Quando o fogo estava aceso, a água se movia para os recipientes. Eles desciam e puxavam as cordas. Não era nada parecido com uma porta de supermercado que se abre na sua frente antes mesmo que você tenha tempo de pensar. A porta de Heron levava horas para abrir e não havia como interromper o processo. É por isso que eles só abriam as portas uma vez por dia, antes de as pessoas entrarem no templo para adicionar um pouco de misticismo ao templo durante as cerimônias. Um tanto assustador. Parece que a primeira bateria foi inventada em Bagdá há cerca de 2.000 anos. Um arqueólogo alemão encontrou esse pote de barro oval em 1938. Os cientistas ainda não sabem ao certo para que finalidade ele servia e quem exatamente o inventou. Há uma teoria de que ele era usado para galvanizar objetos com metais preciosos. Quando o enchiam com ácido fraco como o vinagre, a bateria produzia cerca de 1 volt de eletricidade. Outra teoria diz que era um recipiente para pergaminhos sagrados. Você gostaria de comprar lentes de contato projetadas pelo próprio Leonardo da Vinci? Em 1508, ele inventou uma lente de vidro com um funil em um dos lados. Você deveria usá-la e colocar água dentro dela para melhorar sua visão. Soa um pouco desconfortável, não é? Então, cerca de um século depois, o cientista francês René Descartes decidiu aprimorar a ideia e fazer com que a córnea entrasse em contato com as futuras lentes. Lentes de contato, porque elas entram em contato com seus olhos, entendeu? O tubo de vidro cheio de líquido ajudava a melhorar a visão, mas infelizmente era impossível piscar. 2 séculos e meio depois, novas tecnologias na indústria do vidro permitiram que os cientistas projetassem lentes de contato que se encaixavam no olho e até permitiam que o usuário piscasse. Obrigado, pessoal! Ainda assim, essas lentes eram feitas de vidro soprado pesado e não deixavam o olho respirar. Cerca de 50 anos depois, as lentes de contato tornaram-se plásticas, leves, inquebráveis e resistentes a arranhões, mas ainda cobrindo todo o olho.
E então, em 1948, um técnico óptico inglês, Kevin Toohey, acidentalmente lixou uma lente de plástico e descobriu que ela ainda permaneceria no lugar mesmo se cobrisse apenas a córnea. Imagine que você mora em Londres no século XIX e precisa enviar uma mensagem para Nova York. Levaria cerca de 10 dias para chegar lá de navio. Portanto, quando o tempo de entrega passou de dias para horas em 1858, foi uma verdadeira sensação. A primeira mensagem foi enviada pela própria Rainha Vitória. Tudo isso foi possível graças a um cabo telegráfico transatlântico que corria sob o oceano. Infelizmente, a nova invenção durou apenas algumas semanas. Foram necessários anos para trazê-la de volta à vida. Quer ter um vislumbre de como será voar no futuro? Então você está no lugar certo. Beliches deitados na classe econômica, veículos voadores verticais, serviço de refeições a bordo com tecnologia de IA. Aperte o cinto e vamos começar nosso voo. Mas primeiro preciso perguntar, você já ouviu falar do prêmio Crystal Cabin? Ele é como o Oscar do design de interiores da aviação. E aqui estão alguns dos vencedores mais recentes. Conheça o Skynest, uma cama deitada para pessoas que viajam na classe econômica. Esses ninhos devem ser usados em voos de longa distância. O design é baseado em uma ilha de cápsulas para dormir, localizada no meio do avião. E você pode reservar um horário de 4 horas se quiser tirar um cochilo de verdade durante o voo. A melhor notícia é que esse design provavelmente será introduzido no próximo ano. Ao viajar na classe econômica premium em rotas longas, você poderá usar um design de assento mais inteligente. Ele inclui cadeiras mais largas e apoios de braço duplos, o que significa o fim da disputa por espaço com seus vizinhos. Além disso, haverá fileiras totalmente flexíveis com almofadas que podem ser elevadas, criando camas que se deitam. O grupo Lufthansa prometeu que os passageiros premium poderão reservar suítes com camas de casal e viajar em assentos com aquecimento ou resfriamento controláveis por temperatura. Como você pode ver, atualmente as empresas estão trabalhando arduamente em novos designs de cabines de aeronaves, o que pode afetar todo o futuro das viagens aéreas. No momento, elas se concentram na experiência dos viajantes. Como resultado, temos alguns produtos surpreendentes, as suítes de primeira classe da Singapore Airlines ou a cabine La Première da Air France, que é uma das melhores de primeira classe nos céus. Ela contará com suítes equipadas com sofás e cadeiras separados, e cada uma terá 5 janelas ao longo da parede. Isso a tornará a mais longa desse padrão do mundo. Já a Airbus patenteou a ideia de uma experiência de voo mais interativa, especialmente para aqueles passageiros sortudos que ocupam assentos na janela. Com a ajuda de um equipamento especial de rastreamento ocular, poderão ser destacados objetos importantes para os quais você está olhando e fornecidas informações detalhadas, que aparecerão em uma tela semi-transparente na janela. A patente também afirma que será possível enviar dados para dispositivos conectados por Bluetooth ou Wi-Fi. Dessa forma, as decolagens e aterrissagens se tornariam muito mais emocionantes e você poderia obter informações sobre um novo país ou cidade. A Qatar Airlines, por sua vez, teve a ideia das K-Suites. É assim, nas laterais, há suítes individuais, enquanto a parte central pode ser transformada. O cliente pode escolher uma suíte dupla para viajar com o parceiro, um espaço privado ou até mesmo mover as paredes e transformar o local em uma suíte quádrupla, que pode ser utilizada para uma reunião. Também pode haver algumas melhorias na classe econômica. Elas certamente trarão mais conforto, especialmente em um voo de longa distância. Uma empresa chamada Zodiac Seats registrou uma patente com base em uma configuração de assentos em zigue-zague. Observe este corredor, que contém 3 e 4 assentos, cada um deles voltado para a direção oposta. Isso permite muito mais espaço para os ombros do que os bancos normais. Além disso, os passageiros têm muito espaço para as pernas. Sim, algumas pessoas podem se sentir um pouco desconfortáveis em ter que ficar de frente para o vizinho por mais de 8 horas seguidas. Mas será que essas melhorias de espaço não valem a pena? Agora, você deve saber que se movimentar pela cabine enquanto os comissários de bordo estão servindo refeições e bebidas é um pouco complicado. Sem contar que é preciso comer em um horário específico com todos os outros passageiros, ou se não estiver com fome, não fazer a refeição. Bem, os robôs podem ser a solução. Uma empresa sugeriu o uso de cápsulas de tamanho perfeito que poderiam deslizar ao longo de um trilho no meio do corredor, entregando bebidas e alimentos pedidos pelos passageiros. Dessa forma, você poderia receber sua refeição no momento em que achar mais adequado, sem sair do seu assento.
Essa solução provavelmente resolverá os problemas com o serviço de refeições. Melhor ainda, pode permitir menos cozinhas em aviões grandes. Infelizmente, essa ideia foi registrada há 60 anos e ainda não foi implementada. Portanto, talvez ela não seja tão boa quanto parece. Outra ideia relacionada ao serviço de refeições a bordo inclui o uso de IA. De acordo com seus criadores, a tecnologia registrará o que os passageiros deixam em suas bandejas e, posteriormente, usará esses dados para sugerir vários planos de refeições nos voos seguintes. Embora essas inovações pareçam tornar a viagem muito mais confortável, elas não são exatamente revolucionárias. Mas veja essas: a aeronave de decolagem e aterrissagem vertical. O conceito de cabine de táxi aéreo do Hyundai Transys otimiza o espaço e prioriza sua privacidade em uma cabine compartilhada. Se estivermos falando de voos curtos, há o City Airbus Next Gen. Trata-se de um veículo totalmente elétrico, de decolagem e aterrissagem vertical com 4 assentos, baseado no conceito Lift and Cruise. Ele pode operar dentro de uma faixa de 80 km e a uma velocidade de cruzeiro de 120 km por hora. Outra perspectiva incrível são os aviões comerciais com copilotos ou até mesmo pilotos por inteligência artificial. Alguns especialistas afirmam que as aeronaves poderiam ser comandadas de forma totalmente automatizada. No entanto, nem todos concordam com essa ideia. Um piloto habilidoso faz parte de um sistema de segurança complicado que reduz os riscos e mantém os passageiros seguros. Os pilotos precisam ser navegadores, técnicos, engenheiros e especialistas em meteorologia. Em um dia normal de trabalho, lidam com a equipe de solo, outras tripulações, tripulação de cabine, controle de tráfego aéreo e passageiros. É muita coisa. E não se esqueça de que devem se comunicar bem não apenas em termos de aviação, mas também em um nível interpessoal. A IA será capaz de fazer o mesmo? Só o tempo dirá. Mas vamos voltar às ideias mais ousadas sobre o futuro das viagens aéreas. Alguns especialistas acreditam que, por volta de 2040, será possível fazer uma viagem em um avião hipersônico. Muitas pessoas acham que essa era terminou em 2003, quando a aeronave comercial Concorde foi desativada depois de décadas sem lucro. Mas parece que a situação pode mudar em breve. Os novos supersônicos voarão a alturas incríveis e sua velocidade provavelmente será pelo menos 6 vezes maior do que a de qualquer outro avião de passageiros. Viajar de Nova York para Londres, nesse caso, levará menos de 2 horas. Em comparação, hoje esse itinerário demora 8 horas. No entanto, há um problema: as passagens custarão muito caro. E estatisticamente, as pessoas tendem a priorizar o preço em detrimento da velocidade. Portanto, os especialistas não acreditam que muita gente estará disposta a pagar alguns milhares de dólares para ir de Londres a Sydney em 4 horas. Além disso, esses aviões precisarão de muito combustível de hidrogênio líquido, e no momento ele não é barato. A propósito, talvez você não reconheça os aviões de 2050. Essas máquinas voadoras continuarão mudando nas próximas décadas, e há grandes chances de que, em algum momento, as janelas começarão a desaparecer. Dessa forma, as aeronaves se tornarão mais fortes e mais adequadas para altas velocidades. As janelas tornam o conjunto mais pesado, o que resulta em maior consumo de combustível. Não é à toa que os aviões de carga não têm janelas. As aeronaves também se tornarão mais elegantes e provavelmente serão cobertas com painéis solares. Há ainda um conceito de uma delas com cabine feita de polímeros transparentes. Não sei quanto a você, mas eu jamais embarcaria em um negócio assim. Me fale sobre a aerofobia. As chances são de que, em algumas décadas, veremos um hipersônico com um motor a jato que pode se transformar em um foguete capaz de voar para o espaço. O oxigênio líquido seria injetado no escapamento, transformando o motor em um foguete. Isso ajudaria a aeronave a atingir velocidades enormes. E na volta, o motor se tornaria novamente um motor a jato comum. Como as aranhas conseguem sobreviver quando perdem uma pata? Quando elas estão em uma situação perigosa e tentando fugir, podem ficar sem pernas que só serão regeneradas alguns meses depois. Elas sobrevivem sem problema algum, pois na maioria das vezes as patas se soltam em pontos de quebra, que são articulações com músculos que se contraem sem que aconteça muita perda de sangue. Se o aracnídeo perder uma perna na parte que vem antes do ponto de quebra, continuará sem ela, mas perderá mais sangue. Será mais difícil para o animal se recuperar nesse caso. E por falar em aranhas, você já percebeu que às vezes elas ficam sem se mexer por um bom tempo?
Isso acontece enquanto esperam alguma presa pousar em sua teia. Quando se mexem, gastam energia e chamam muita atenção. Aí serão facilmente avistadas por um passarinho faminto que está à procura de um lanchinho rápido, ou continuarão com fome, pois os mosquitos não vão chegar perto da teia. Enquanto estão tecendo a teia, as aranhas despendem muita energia. E mesmo depois que terminam o trabalho, podem esperar dias ou até semanas para pegar alguma coisa. Então, é importante poupar o máximo possível de energia. As caçadoras são mais ativas, mas em sua maioria são predadoras noturnas, ou seja, passam o dia inteiro descansando, escondidas debaixo de uma pedra ou em um ninho. Batatas assadas podem continuar quentes por um bom tempo. Isso tem a ver com a crosta gordurosa e rica em amido que funciona como uma camada isolante. Quando você pré-cozinha uma batata, isso faz os grânulos de amido absorverem mais água e incharem até as moléculas de carboidrato escaparem e produzirem uma espécie de gel encorpado. Ao levá-la ao forno, a temperatura alta tira a umidade dela. Isso faz o amido gelatinoso que está do lado de fora enrijecer, formando uma crosta crocante que prende o calor interno. O óleo da forma se junta na crosta também, formando uma forte estrutura isolante. Os passarinhos não são eletrocutados quando pousam sobre os fios de energia, porque não são as voltagens que podem prejudicá-los, e sim a diferença entre elas, sem as quais a eletricidade não flui. Então, se você vir um passarinho pousar sobre uma única linha que tem, digamos, 35.000 volts, a falta de uma diferença de voltagem é o que manterá o animal seguro. Mas se ele esticar acidentalmente as asas e encostar em outra rede elétrica que possui uma voltagem diferente, será o fim do bichinho. É por isso que as companhias de energia sempre deixam bastante espaço entre os cabos. Você já se perguntou por que os pilotos de avião não tentam pousar na grama quando o trem de pouso não é acionado? A grama pode parecer uma boa solução a princípio, pois é macia, mas a superfície não é nivelada nem lisa. Quando a pressão é alta, pousar nesse piso pode causar movimentos imprevisíveis e gerar problemas por causa dos sacolejos e da pressão desigual. Dessa maneira, há o risco de ocorrer vazamento de combustível e de emperramento das portas. As cabeças carecas costumam ser brilhantes, mesmo quando a pele de outras partes do corpo humano não são. Grande parte da nossa pele é coberta por pelos minúsculos, que dão a ela um aspecto aveludado, parecido com a casca de um pêssego. Quando o homem fica calvo, os folículos capilares costumam encolher e se transformar em células de pele, o que significa que não há pelo algum ali. O brilho da careca é causado pelas glândulas sebáceas que produzem e secretam uma substância oleosa que protege a pele. Elas ficam em toda a extensão cutânea, mas há mais delas na cabeça. Então, esse óleo cobre a pele, fazendo com que ela pareça ter sido encerada. Os gatos domésticos raramente miam uns para os outros, mas eles batem altos papos com os humanos. Isso pode ter a ver com a domesticação. O processo de adestrar esses felinos e tê-los como animais de estimação começou por volta de 10.000 anos atrás. Antes disso, os bichanos viviam sozinhos. Eles raramente se encontravam com outros da espécie e nem precisavam usar suas vozes para se comunicar. Os gatos faziam isso pelo cheiro, se esfregando contra objetos como uma árvore, por exemplo. Dessa maneira, nem precisavam se encontrar cara a cara com outros membros de sua espécie para mandar algum recado. E é assim que eles mais se comunicam até hoje. Os humanos não têm um olfato tão bom quanto os bichanos, então essas criaturas tiveram que pensar em uma forma de nos dizer o que queriam. E foi assim que os miados surgiram. Se estiver planejando passar o dia em um deserto, tipo o do Saara, no norte da África, é bom levar um bom protetor solar e muita água, claro. Mas não se esqueça de um saco de dormir se estiver pensando em passar a noite por lá também. Os desertos ficam gélidos à noite. No Saara, as temperaturas variam de 38 graus durante o dia a -4 à noite. Essa mudança drástica ocorre por causa de 2 fatores: a umidade e a areia. A areia não retém calor muito bem. Quando a luz e o calor do sol atingem o deserto, são absorvidos pelos grãos de areia da camada superior. Mas eles os liberam de volta no ar rapidinho. Então, durante o dia, a areia reflete a energia que vem do sol, aquecendo o ar e causando temperaturas extremamente altas. E durante a noite, a areia perde calor muito rápido também. Mas não há luz solar para reaquecer o deserto. Isso deixa a areia mais fria que antes, e as temperaturas despencam.
Em desertos áridos, como o do Atacama, no Chile, e do Saara, na África, a umidade é extremamente baixa. Isso significa que a quantidade de vapor de água no ar é quase zero. Ao contrário da areia, a água é uma ótima retentora de calor. O vapor de água no ar prende o calor perto do chão. É como cobrir o chão com um lençol gigante. Isso impede que o ar quente se dissipe na atmosfera. Outra coisa, quando o ar tem um alto nível de umidade, exige mais energia para aquecer. Isso significa que leva mais tempo para essa mesma energia desaparecer e para os arredores ficarem mais frios. Como quase não há umidade nos desertos, essas regiões podem aquecer e resfriar muito rápido. Se você esquentar água no micro-ondas para fazer chá, ele terá um sabor menos gostoso do que se ela for aquecida em uma chaleira. Isso porque a temperatura do líquido é a chave de um chá saboroso. A água deve atingir o ponto de fervura antes de ser despejada sobre as folhas, sejam elas soltas ou presas em sachês. Isso é muito mais fácil usando uma chaleira, tanto a elétrica quanto a de fogão. Quando a chama está acesa ou a chaleira está ligada, a água do fundo é aquecida. E à medida que vai ficando mais quente, a do resto do recipiente atinge o ponto de fervura. O micro-ondas não aquece do fundo para cima. Ele cria ondas eletromagnéticas que saltam aleatoriamente no interior dele. Você já deve ter percebido isso quando esquentou alguma sobra de comida. Parte ficou congelada, enquanto outros pontos ficaram extremamente quentes. O mesmo acontecerá com a água, pois é difícil controlar a energia do micro-ondas. Um líquido super quente também não faz um bom chá. Quando a água excede os 100 graus, que é o ponto de ebulição dela, pode destruir os componentes que dão aquele gostinho específico para o chá. Você já viu que a maioria dos plugs que os norte-americanos usam possuem furos nos pinos? Eles surgiram no começo do século XX, quando Harvey Hubbell Jr. inventou diferentes tipos de plugs elétricos. Ele começou com o destacável, que foi o primeiro exemplar desse tipo. Alguns de seus designs tinham pinos com recortes, que se encaixavam em pequenas saliências localizadas dentro das tomadas. Esse sistema de encaixe entre as duas partes prendia o plug na tomada. Em determinado ponto, esses recortes deram lugar a furos, que funcionavam da mesma forma. Mas isso é apenas parte da história. A maioria das tomadas modernas não tem mais as tais saliências, que impediam que os plugs caíssem da parede por meio da fricção e da pressão. Hoje, alguns fabricantes inserem hastes nos furos dos pinos. É assim que eles ficam travados no lugar enquanto estão presos dentro de um plástico. Há quem diga que os furos são um jeito de economizar metal, reduzindo os custos de fabricação a longo prazo. Há lugares na Terra onde os aviões não podem sobrevoar. São zonas de espaço aéreo restritas em que não se pode entrar por razões de segurança ou sigilo. Existem 5 tipos de zonas protegidas: áreas de importância cultural, política, histórica e ambiental e áreas protegidas para garantir a segurança dos visitantes. Vamos dar uma olhada nas mais famosas. Primeiramente, Washington, D.C. e a Casa Branca. É uma zona muito protegida. Ninguém pode sobrevoá-la a menos de 5.500 metros acima do nível do mar. Tem um aeroporto perto da Casa Branca e as restrições causam muitos problemas para pilotos e passageiros. Os pilotos precisam manobrar com muito cuidado para que não entrem acidentalmente na zona restrita, pois as consequências são bastante graves. Os passageiros geralmente não têm um início de voo muito agradável devido às manobras que os pilotos têm que realizar ao tentar evitar de entrar na zona protegida. Uma vez, em 2005, um piloto acidentalmente entrou nessa zona e, por causa disso, o Capitólio foi evacuado. Eles não arriscam. Se houver alguém ou algo no espaço aéreo protegido, presume-se que seja perigoso. O próximo é Camp David. Foi construído em 1938 no interior de Maryland. Originalmente, o acampamento era chamado de High Catoctin, mas em 1953, o 34º presidente dos Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, o nomeou Camp David em homenagem a seu pai e neto. Camp David é a residência rural do presidente dos Estados Unidos. Também é usado para hospedar representantes de países estrangeiros. Como há tantas pessoas importantes hospedadas neste lugar, existe uma zona de exclusão aérea de 5 km ao redor dele e uma zona de exclusão aérea de 8 km acima do nível do mar sobre o local. O próximo lugar também é importante para um dos ex-presidentes americanos. O complexo da família Bush é a residência de verão da família de George Bush, no Maine.
A família ainda visita com frequência, então ninguém pode sobrevoar este lugar se a altitude for inferior a 300 metros acima do nível do mar. Outra zona de exclusão aérea é o Kennedy Space Center. Ninguém pode viajar sobre o local se estiver voando a menos de 1.500 metros acima do nível do mar. Este lugar é tão protegido por causa das atividades da NASA na ilha e ao redor dela. O próximo lugar está localizado aqui, no norte de Minnesota, na fronteira com o Canadá. Essa é uma zona selvagem chamada Área de Proteção da Vida Selvagem e de Canoagem de Boundary Waters. É uma área de recreação nacional e a área selvagem mais visitada dos Estados Unidos, onde muitas pessoas fazem caminhadas, pesca e canoagem. A proteção deste belo local natural começou em 1902. Em 1949, o espaço aéreo em toda a região, a 1.220 metros acima do nível do mar, também foi protegido. Barcos a motor e motos de neve também são proibidos por lá. Tudo para proteger a beleza e a natureza selvagem do lugar. O próximo lugar na minha lista, você nunca vai adivinhar, é a Disneylândia e Disney World. Sim, o espaço aéreo da Disneylândia tem o mesmo nível de proteção da Casa Branca e do Centro Espacial Kennedy. É proibido sobrevoar o parque temático sem uma permissão especial e a restrição é de 900 metros acima do nível do mar. A lei foi introduzida em 2003 para garantir a segurança do parque e de seus visitantes. Hoje em dia, você nunca verá um avião ou mesmo um drone sobrevoando o lugar, a menos que eles tenham uma permissão especial. Agora, vamos ao mundo. Não são apenas os Estados Unidos que têm esse tipo de proibições. Há muitos outros lugares ao redor do mundo protegidos, como os que eu já mencionei. Vamos começar com este enorme buraco na superfície da Terra. Tem um diâmetro de 1.200 metros. É maior que o edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa. Na verdade, é um Burj Khalifa e meio. Também tem mais de 525 metros de profundidade, o que significa que você poderia colocar um prédio de 140 andares no poço. O Poço Gigante é uma mina de diamantes localizada em Murni, uma cidade na Sibéria. A temperatura média de inverno aqui é de menos 35 graus Celsius. Você não pode pilotar um helicóptero sobre a mina, porque é perigoso. A mina é tão grande que atrapalha o fluxo de ar. O ar dentro da mina é muito mais quente do que fora. E quando esses dois fluxos de ar se misturam, criam um vórtice. Se um helicóptero passar voando, o vórtice provavelmente o puxará para dentro. Então, a máquina perderá altitude e cairá. Outro lugar é o Palácio de Buckingham. Sobrevoar este prédio é proibido para proteger os monarcas. O palácio não é apenas o lugar onde a rainha reside. É também a sede administrativa da Grã-Bretanha, onde muitas reuniões com representantes estrangeiros são realizadas. Aviões também não podem sobrevoar o Castelo de Windsor, porque é onde a família real reside. O Peru proibiu aviões de sobrevoar seu famoso marco, Machu Picchu, em 2006. A proibição deve proteger o patrimônio do marco e sua vida selvagem. O próximo é o Taj Mahal, na Índia. O mausoléu, concluído em 1653, está localizado em Agra, na parte norte da Índia. É um dos lugares mais reconhecíveis do mundo e é protegido pela Unesco como Patrimônio Histórico Mundial. Não é à toa que este lugar, que é visitado por mais de 6 milhões de pessoas todos os anos, é tão protegido. A área é uma zona de exclusão aérea desde 2006. Essa lei foi criada para proteger o prédio e seus visitantes. Mesmo que não haja proibição oficial, os aviões preferem evitar regiões específicas do nosso planeta. Uma delas é o Himalaia. As montanhas do Himalaia têm mais de 6.000 metros de altura, com o Monte Everest, o ponto mais alto da Terra, atingindo 8.849 metros. A maioria dos aviões voa a cerca de 10.000 metros, o que fica muito perto do pico da montanha. Para manter a distância mínima, os aviões teriam que voar mais alto, o que é impossível. Além disso, os ventos são muito fortes sobre as montanhas e isso dificulta a manobra de aeronaves. Os aviões precisam de rotas com a possibilidade de pousos de emergência e com os melhores serviços de radar, caso algo dê errado durante um voo. O problema é que quase não existem serviços de radar no Himalaia, e os pilotos não seriam capazes de se comunicar com os controladores de tráfego aéreo em terra. Um pouso de emergência só é possível em superfícies planas. E não, elas não existem na região do Himalaia. O risco é simplesmente muito alto, com montanhas em todos os lugares.
Se você não acha que isso é perigoso o suficiente, tem mais. Se algo, por exemplo, descompressão da cabine, acontecer com uma aeronave a essa altitude, o avião terá oxigênio suficiente apenas para cerca de 20 minutos. Quando esse oxigênio acabar, o avião deve descer a pelo menos 3.000 metros acima do nível do mar para reabastecer suas reservas. E isso é impossível de fazer no Himalaia por causa das montanhas que estão por todo lugar. Outra rota difícil são os polos, e para passar por um deles, um avião precisa de aprovação especial. O problema aqui é que o polo pode atrapalhar o sistema de navegação da aeronave. As bússolas podem ficar totalmente malucas, se tornando inúteis. O polo norte da Terra tem um campo magnético muito forte que está em constante mudança. Se o campo magnético se mover, o verdadeiro norte é diferente do que os pilotos veem em seus dispositivos. Então, fica difícil para eles encontrarem a pista de aterrissagem correta. Por sinal, as pistas são nomeadas de acordo com a distância do verdadeiro Polo Norte. Se o campo magnético se mover e fizer com que um piloto ajuste a navegação, ele não pode ter certeza se vai pousar na pista correta. Então, apenas alguns aviões realmente voam para lá, e eles têm que passar por preparativos especiais, obter dispositivos de navegação específicos e uma aprovação para viajar para lá. E ainda assim, ninguém sobrevoa diretamente o Polo Norte. Mesmo que as aeronaves sobrevoem oceanos e corpos d'água menores, se houver uma rota alternativa que passa por terra, um avião sempre optará por ela. Curiosamente, voar sobre a água geralmente é mais tranquilo do que sobrevoar a terra, especialmente em altitudes mais baixas. Isso acontece porque há menos turbulência. A principal razão para a turbulência é o ar quente subindo do solo. Quando você sobrevoa a água, não tem esse problema e o voo é mais confortável. Mesmo assim, sobrevoar a terra é mais seguro. Não sei quanto a você, mas eu prefiro ter um pouco de turbulência do que não ter a oportunidade de pousar em caso de emergência. Aviões que fazem voos transoceânicos geralmente têm 4 motores. Para aeronaves bimotores é muito perigoso. Elas preferem rotas onde há muitos aeroportos no caminho que podem aceitar esse tipo específico de aeronave em caso de emergência. Imagine que aconteça uma falha no motor. Nesse caso, a aeronave terá que contar com o motor restante para chegar ao aeroporto mais próximo e pousar com segurança. Não existem muitos aeroportos, digamos, no Oceano Pacífico. Você entra em qualquer avião e percebe que o capitão sempre senta no assento da esquerda e o copiloto no da direita. Isso não é por acaso. As razões podem ser históricas. Uma teoria diz que as primeiras forças aéreas foram recrutadas entre oficiais da cavalaria. Eles costumavam usar espadas no lado esquerdo, por isso era mais confortável para eles montar cavalos à esquerda do animal. Quando finalmente passamos de cavalos para pássaros de metal, a tradição se manteve. Outra teoria envolve os trens. A primeira rota aérea internacional ligava Londres e Paris. Durante esse voo, os pilotos navegavam seguindo a ferrovia. A história conta que uma vez, quando o tempo estava especialmente ruim, 2 aviões colidiram porque ambos estavam voando sobre os trilhos. Depois disso, ficou acertado que a aeronave voaria do lado direito da ferrovia. Os pilotos precisavam sentar no lado esquerdo do avião para ver quanto de espaço teriam para as aeronaves que se aproximavam à sua esquerda. Quanto aos pilotos no comando de helicópteros, eles geralmente, mas nem sempre, sentam-se à direita. Os helicópteros são mais instáveis que os aviões. É por isso que os pilotos preferem não largar o manche cíclico. Esse manche controla a direção e a altitude do helicóptero. O cíclico fica entre os joelhos do piloto e ele usa a mão direita para segurá-lo. A mão esquerda do piloto move a alavanca do coletivo, que altera o ângulo de ataque das pás e pressiona outros botões no console central. A propósito, ambos os lugares têm controle total de um avião. Não há regulamentos especificando qual assento deve ser ocupado pelo capitão e pelo copiloto. O copiloto é tão experiente e capaz de pilotar um avião quanto o capitão. O capitão geralmente leva o avião até seu destino e o copiloto o opera na volta. Os pilotos são testados a cada 6 a 8 meses. Eles usam simuladores de voo e praticam todo tipo de emergências. Depois disso, examinadores os avaliam. Testes técnicos e de segurança e exames médicos também são feitos regularmente. Um assento extra na cabine atrás dos pilotos é para os inspetores que monitoram o voo. Esse assento também é chamado de assento auxiliar, porque quando a pessoa se levanta, ele se dobra imediatamente. Sim, muito parecido com assentos de cinema. Se você é um passageiro nervoso, escolha um assento no meio da cabine se possível. A turbulência afeta principalmente as partes dianteira e traseira da cabine. A seção do meio, que fica sobre as asas, não é muito abalada. Imagine o avião como uma grande gangorra. O princípio é semelhante quando se trata de turbulência. Ao escolher um assento na janela, você terá a oportunidade de ver como as asas do avião se flexionam e batem.
Elas são projetadas para se moverem dessa maneira. Se fossem rígidas, elas se desprenderiam assim que a turbulência atingisse o avião. Bem, isso é reconfortante. Na maioria dos casos, a turbulência o leva apenas alguns metros para baixo, embora possa parecer que você está caindo do topo do Empire State Building. Uhul! Se a turbulência for forte o suficiente para os pilotos pedirem aos comissários de bordo que se sentem, o avião pode cair de 3 a 6 metros. A turbulência mais severa é super rara, mas pode fazer um avião cair 30 metros.